Os 5 picos de Rosan, na China, são um local sagrado. Shiryu, você se tornou um verdadeiro dragão. Shiryu, sabe que as guerras já acabaram, né? Como cavaleiro de Atena, tenho que estar preparado para qualquer batalha. Shiryu! Calma. Ela só está descansando. Como me desafiou, prefiro lutar com as mãos limpas. Cavaleiro de Ouro de Libra. Essa técnica, nunca vi nada assim antes. Dragão, o que sabe sobre a luta entre o seu mestre e o meu antepassado? Farei aquilo que os meus antepassados não conseguiram ao derrotar o grande dragão de Rosan! E após 200 anos, 2 guerreiros querem traçar o seu próprio legado. Conheça agora o golpe secreto do dragão. O dragão de Rosan. Fala galera, beleza? Segunda-feira, cá estamos nós mais uma vez, pontualmente às 19 e pouquinho. E eu queria convidar você para a gente bater um papo sensacional sobre 2 filmes muito legais que estão aí estreando no circuito independente, né? Nos festivais e YouTubes da vida. 2 filmes que eu tenho um carinho muito especial, porque de alguma forma eu estou relacionado nos 2. Já foram citados aqui no podcast, mas agora a gente vai conhecer essa história um pouco mais a fundo com 2 pessoas muito especiais que estão aqui com a gente na mesa. Estamos no ar. Fala, Gui! E aí? Tudo bem, mano? Olha aí, mais Boa. uma segunda-feira. Pois é, cara. E sabe o que isso me lembra? Antes da gente passar a bola para os nossos convidados, Cara, o que tem na semana que vem? tem um negócio aí que o pessoal tá muito empolgado aí, tem a galera aí que tá em polvorosa esperando por isso, que na próxima segunda-feira é a última segunda-feira do mês. Logo, Qual foi a promessa? a promessa é de programação, inclusive. Programa ao vivo, Programa ao toda a vivo. última segunda-feira do mês. E, junto E- com o programa ao vivo, Vamos dar início à Batalha de Fanduber! finalmente vai ter Olha gente saindo na aí. porrada aqui, a gente vai encher essa mesa de gel, a galera vai Os lutar dois de aqui, tanguinha, Cada um sensacional. do canto da mesa aqui. Não. Batalha de Fandubers começa com a primeira batalha já na próxima segunda-feira, dia 26, e nós teremos um tema muito especial, além da batalha, né, do primeiro episódio da batalha. Sem spoilers. Ah, eu vou dar esse spoiler. Você vai dar spoilers? Eu vou dar esse spoiler. Ou você vai dar spoilers? Não, eu faço questão de dar esse spoiler. O que tá no hype no momento? A gente tá meu falando de amigo. hype, de HBO Max. Cara, eu não sei o que tem aí. Tem, ó, Cara. tem um filme do Superman que tá saindo aí. Tem. Thunderbolts já foi, Thunderbolts já mas enfim, foi. tem gente Quarteto que ainda tá Fantástico tá falando. bombando aí também. Cara, The Last of Us. Semana que vem vai ao ar o último episódio da segunda temporada de The Last of Us e a gente vai ter sentado aqui com a gente nessa mesa para bater um papo, Luísa Caspari e Carol Valença, Olha! além do nosso querido Percy, que vai participar remotamente lá do Rio. Eu acho melhor a gente deixar uma de cada lado dessa mesa, né? Pode ser, né? Senão nós vamos pegar na Meu porrada. Deus do céu. Vai sair gente sem dedo daqui, não vai dar certo. Spoilers! Que spoiler, o jogo é 2020, pô. Mas a questão é que tem outras coisas também que a gente vai trazer de novidade nessa live. Mas aí eu vou guardar, não vou dar spoiler. Fato é, The Last of Us e Batalha primeiro de episódio de Fandubers. Batalha do Fandubers. Então queria dizer que a votação popular, lembra? 3 votações? Popular, convidados E e aí? a votação da galera da Think Mind, então, já fique feliz, né? Sinta-se agradecido, inclusive, de saber que a tua cena será avaliada pelo Percy, cara. Olha aí. Percy, Luísa Percy vai ver a tua Caspari e Carol cena. Valença. Olha aí.
Mas tem também essa questão de que a votação do público já está aberta, né? Já A gente tá falou no rolando, último ó. vídeo. Ó, É hoje, né? ó. Começou agora. Já tá rolando. Já tá rolando? Ô, Patrício, põe o QR Code aí pra galera já acessar a página, preencher o formulário e voltar na sua cena favorita. É isso, gente. Tem erro não. Escanear o QR Code aí, vai te jogar no link. Você vai assistir as duas cenas, vai dizer qual que é a melhor. Lembrando que só pode votar uma vez, porque no formulário vai estar atrelado lá. É um voto por CPF, né? E Alguma aí, coisa por aí. e aqueles que estão participando, peçam votos, façam campanha, joga na rede social, porque a gente quer fazer muito barulho com a Batalha de Fanduber. Beleza? Isso aí, hein? É isso. Tá na hora de começar. Muito bem, começar Meus queridos. devidamente. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Cara, que legal ter vocês aqui. ó. Olha Eu aí. tô há uns bons anos pra visitar vocês aqui já. A nossa relação começou Vocês estão do outro lado há do quase oceano 10 anos. Pra mim, vocês estão longe demais. É do Ruim Vianado. Eu tô há muitos anos pra visitar, pra vir aqui ver vocês pessoalmente. E finalmente eu tô aqui. Inclusive, eu já estou pensando, por que eu vim hoje? Eu quero vir no dia que tá o Persino. Eu quero ver isso. Eu quero estar aqui nesse momento também. Fica aí, até quando você fica aí? Nossa, eu vou ficar embaixo dessa mesa. Porque olha, depois que você falou, eu falei, por que eu vim hoje então? Por que Né? vocês me convidaram nesse dia também? Como Eu queria assim? conhecer essas lendas O aí. que é que você Que tem pra cara- fazer de volta na Espanha? Não, nada melhor do que isso. Você pode ter certeza. Tô feliz, obrigado por ter convidado. Muito bem, Valeu, então estamos Jander. aqui hoje com Danilo Módulo Aqui sou eu, obrigado. e o Nando Rodrigues. Vamos falar sobre o que com eles? Cara, eu acho que assim, assunto não vai faltar, a gente precisa tomar cuidado para não passar do horário, né? A hora que a gente soltar aqui as rédeas, eles vão falar muito. Mas eu queria convidar você para esse bate-papo, porque realmente é sobre uma coisa muito especial. Danilo, né, vem pro Brasil, é convidado para participar do Bora Que Bora. E aí o Guilherme me perguntou, né? Ó, o Danilo vai estar aí, vamos chamar ele pro no ar. Eu falei, poxa, mas a gente vai repetir a pauta. A gente não vai falar do Danilo, não. Não. A gente vai falar dos dois filmes que estão sendo produzidos, sou eu na fila do dirigidos pão, né? isso, né? pelo Nando Rodrigues. Olha aqui, vamos começar com isso aqui. Vamos ó. começar. Você quer mostrar? É, Olha vamos aí. mostrar. Isso aqui é o capacete do Jasper. Não, é o Tokusatsu. Até a polêmica do Tokusatsu nacional, né? Você tava cara, eu explicando, lancei essa outro achei dia. incrível essa Porque explicação. tem muito isso, né? As pessoas falam, não, Tokusatsu tem que ser japonês. E isso aqui não é Tokusatsu. Mas quando é feito no Brasil, chama-se de Tokusatsu brasileiro. Eu falei, mas, então eu não tô Então entendendo. vamos começar. Tokusatsu é o quê, né? Descrição, né? Qual que é a Vamos descrição? colocar os pingos nos is aí. Vamos lá. O que é Tokusatsu? Não, mas peraí, deixa eu só terminar de apresentar a pauta de hoje. A pauta é Nando Rodrigues raciocinando filmes, acabou de produzir 2 filmes, um baseado em anime, né? E outro, um Tokusatsu original, porque é diferente. Aqui é um fan-filme, né? Um Isso. fan-filme de Cavaleiros do Zodíaco, o Dragão de Rosan. É. E aqui um filme original, aí um Tokusatsu brasileiro. Já- Você sabe que tem a Action Kung Fu envolvidos, Isso. Baseado Gutenberg, num aquela personagem galera. que já existia, Eu não vou falar inclusive, muito, vamos lá. Mas é isso, esses 2 filmes estão acontecendo É e aí a gente aproveitou a vinda do Danilo justamente para fazer essa ligação. O especialista do Tokusatsu, Pois o é. diretor do filme do Tokusatsu, vamos cruzar e vamos bater esse Bora. papo. Legal. Beleza? E aí, mas o que é Tá, Tokusatsu? vamos começar por aí? Vamos Porque lá, de onde vamos. porque eu acho que todo mundo estava aqui já quando surgiu o boom dos Tokusatsu. O Sim. Jaspion, Changeman. acho Aqui que é quando- onde? Na Terra? Vivos, Na vivos. vida? Todos vivos, todos provável. vivos. Que foi quando explodiu, né? Já tinha coisas que vinham antes e tudo Sim. mais, mas eu acho que a grande É o explosão boom disso... comercial, né? Quando chegou o National Kid em 64, deu o boom do blá blá blá, todo mundo assistiu, rolou um apego. E aí você tinha Ultraman, Ultra e aí Seven, Spectrum foram Man. surgindo, Ultra 7, né, que chamava-se. Mas esse apelo comercial dos anos 80 com Jasper e Changeman, principalmente, isso foi a primeira vez que aconteceu. E aí, Tokusatsu é basicamente isso, são essas séries japonesas, onde eu tô aqui, essas séries japonesas de efeitos especiais. É legal de falar que o Tokusatsu é sempre live action, é sempre com pessoas, tem sempre uma pessoa fantasiada, vamos dizer assim. Quando explode sai faísca, é isso, as maquetes e tal. Quando Tem inclusive um vídeo ótimo do Danilo explicando por que faísca e não sangue. recente eu fiz um É de vídeo censura, explicando não? que Pra veio. vender pra criança? Na real, é um pouco também. É um artifício. Porque é uma que eles questão de têm. faixa etária, né? Também é uma Também. questão de faixa etária, é uma questão comercial, é uma questão de público, porque essas séries são feitas majoritariamente para um público mais novo. Infanto juvenil. Né? Atualmente, a série que está sendo exibida do Super Sentai, que são os heróis coloridos, é Godzilla,
Sempre tem um colecionável, muitos colecionáveis para se vender, porque é isso que sustenta, na verdade, o que faz a série acontecer. Sim. E são anéis. Quer vender bonequinho, né? Bonequinho, anel, eles vendem de tudo. No episódio 12, por exemplo, refizeram uma canção de uma série de 2001 e colocaram porque essa série tá resgatando pedaços, tá homenageando, porque é uma série comemorativa de 50 anos. E teve uma música gravada do episódio duplo. Eles botaram o single para vender. Até música também? Isso, Caramba. jaqueta, roupa. E o colecionável da vez são anéis. Esse anel não entra no dedo de um adulto. Porque obviamente que é feito Ele não vai pras comprar, crianças. Né? Caramba. É pras Você crianças. já viu um adulto comprar uma Omnitrix? isso. Ben 10, verdade. Mas seria legal. Seria. Talvez Se você virasse alienígena, né? Essa categoria, talvez. Verdade. Seria legal de ter. Nossa, como a gente tem o reloginho do Changeman, que se eu ganhar um hoje, eu vou ficar feliz da minha vida. É isso. Então é isso. O Tokusatsu são as séries live action, as séries feitas por pessoas, com efeitos especiais, maquetes. É um resumo muito raso, mas é um resumo que dá para entender. As pessoas, mas me dá um exemplo aí. E eu posso dar 1000 exemplos, como o Jaspion, o Ultraman, o Changeman, mas se eu falo Power Rangers, aí vai... Todo mundo lembra. Então peraí. Vai Você tá pra me todo dizendo mundo. então que Power Rangers é Tokusatsu? Eu tô Deixa de dizendo. ser japonês, né? Eu tô dizendo. Cara, é assim, Tokusatsu americano. o que eu defendo o Power Rangers, é feito na América. Na real, ele é feito na Nova Zelândia. Ele é gravado lá. Mas todo o roteiro, fantasia, etc., os dublês, o diretor, são todos japoneses. Então não dá pra dizer que não é 100%, que é 100% feito fora do Japão. Ele talvez seja 30% seja feito. Cada série é uma série, né? Mas é isso, tipo, tá aqui, eu tô na frente aqui vamos resgatar o Antônio aqui. O Antônio veio lá de outra série e no fim das contas foi substituído, mas no fim o espírito é o mesmo. A maneira de se produzir, de entregar e tudo talvez seja diferente, mas o espírito tá ali, a ideia tá ali, o contexto tá ali. E a gente tava brincando disso, de que por que o Power Ranger não pode ser um Tokusatsu, mas podemos chamar o Cruiser de Tokusatsu brasileiro? Então qual o que é a Tokusatsu medida? independe da nacionalidade e é uma linguagem. No geral seria filme de efeitos especiais. Então é isso. Então a França produz, a Malásia produz, o americano produz, o japonês produz, o brasileiro pode produzir. É isso, resumidamente. Mas se a gente começa... Cara, é que nem falar de rock. Sim. Tipo, Elton John é rock? É. Tem muito rock nos álbuns do Elton John, mas tem música que não é. Entendeu? Então, se a gente falar Sepultura é rock, Elton John também é rock. E Legião Urbana é rock. É isso. Sepultura também. E Tipo, a mesma coisa. acaba abrangendo. Assim, mas eu gosto mais desse e desse. Então tá bom, então vai se divertir. isso, feliz, né? pronto. Tá O tudo importante certo. é que seja divertido. É isso que eu defendo muito. Maravilha. Muito bom. E é isso. Top. É bom saber ter o especialista aqui do lado. Se ele tá dizendo que pode, então É pode, muito né? tempo respondendo a mesma pergunta. Então, mas todo mundo... Mas o Denis, sabe o que é engraçado? Agora, entrando numa imersão maior nos últimos meses, nos últimos anos com o projeto do Guardião Escarlate, né? Eu percebi que há um certo preconceito do meio Tokusatsu com Power Rangers. É disso que ele tá falando. Power Eu Rangers tô falando, mas eu vou te falar uma coisa assim, é sempre aquele famoso, a minoria grita mais alto. É uma pequena parcela que grita muito e parece que eles são muito maiores do que os que... O grande lance, é isso que eu tava falando, se você pega qualquer produção de Power Rangers, a porcentagem americana é muito menor que a porcentagem japonesa. Tem séries de Power Ranger que são quase que exclusivamente... Ainda hoje, ainda é? A Ou tem última muita coisa série- mais a produzida A original? última série, a Cosmic Fury, ela é o inverso. Ela é toda feita nos Ela Estados foi Unidos. criada por Mas os monstros, as fantasias dos monstros, são todas da série japonesa. Eles não usaram nada da série, só as fantasias, todas as cenas foram gravadas 100% lá. E nem é gravado na América, tudo gravado na Nova Zelândia, tudo na que é mais Austrália, barato. vai tudo pra lá. Então Mas é eu achei isso. ótimo esse termo que você usou, que a minoria grita mais alto, né? A gente É. passa por isso também na dublagem, né? É o famoso, eu odeio dublagem, eu só gosto de legendado. Cara, é a Nossa. minoria, mas é a minoria que fala Mas a minoria- mais alto. É a crítica que Grita, fala né? mais Tipo, do é. É uma crítica que fala mais Mas alto é do um que cara 30 elogios. Mas Contamina, esse às cara vezes. que grita falando isso, na hora que escuta um Percy do lado dele, fala, eu conheço a voz aí, espera. É isso, Já muda, sabe? já É tipo muda. isso, cara. Então, Mas sabe o que não é minoria? Consumidor de vinho, cara. Olha Eu aí. gosto, né? gosta. E sabe, Entrei na lista. isso aqui é importante, eu preciso falar, eu não posso passar batido. Olha aqui. Cadê? Patrick, corta pra mim, Patrick. Aqui. Open Mic estão com a gente, a galera da Bueno Vinhos. Eu gosto de olhar, fico olhando o rótulo em vez de mostrar.
que tem um arlequino super bonito aqui, ó. Já tem uma pegada artística, né? Desde a concepção aqui do layout do vinho. Porque eles quando, né, traz esse nome Open Mic, o lance é justamente apoiar de alguma forma aqueles que trabalham com microfones abertos, né? No caso, a galera do stand-up comedy e tal. Mas aí eles estenderam a parceria, o apoio aí também ao Noir. E a gente só agradece, é claro. Então, obrigado, Bueno, tamo junto. Inclusive, quem degusta agradece também. Exato. A gente não pode começar esse papo de Dragão de Rosan, de Metal Force, sem servir um vinhozinho pra vocês. E ele com sabe licença. manejar, hein? Como eu disse, não é minoria quem Olha gosta só. de vinho. Lá em casa. Muito Obrigado, Gosta. ó. Dá Obrigado, licença. hein? Que maravilha. E agora Primeiros sim, convidados, é isso? calibrados, eu acho que esse papo vai fazer muito mais Vai. sentido. Fica mais Então, leve. Enquanto o Bruno vai servindo aí, Nando, conta Manda. pra gente aí. Temos ali então o Isso, Dragão de Rosan, isso. que a gente já conhece, Cavaleiros do Zodíaco, teve trailer aí que soltou, teve eventos. Isso. Vocês chegaram a fazer pré-estreia ou foi só uma prévia? A gente fez uma premiere de lançamento lá em Mogi das Cruzes. O filme então tá pronto. Tá, mas vamos fazer mais uns ajustes finos. Mas... E- Pode falar. E o que é esse outro que veio aqui? Quem é esse cara aí? De onde ele veio? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao convite. Se apresenta aqui. direito, que eu acho que a gente a gente chegou conversando. Porque Saúde. Saúde, né? Obrigado aí. Sucesso aí Ó, nos filmes. caramba. Ó. Olha que só. Bom, hein? Tá aprovado. Vou pedir uma encomenda pra Open mim. mic. Gente, isso aqui não vai prestar. Gente, então, é o seguinte, eu sou Nando Rodrigues, eu sou diretor de cinema de produção independente. O que são as produções independentes? São produções feitas de baixo orçamento, onde a gente busca fazer muito com pouco. Então a gente, diferentemente do que a gente assiste em grandes streams, né, Netflix, Cinemark, Cineplex, tem pessoas que fazem na raça, na guerrilha, né? Então, com cara e coragem, né? O Bruno também, cineasta já há muitos anos, além de dublador, diretor de dublagem, também já fez vários projetos aí, vocês até já devem conhecer. Mas aí a gente tá nessa trajetória. Eu, como grande fã de nostalgia, cresci nos anos 90 assistindo Rede Manchete, Tokusatsu, Power Rangers, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball. Essas obras marcaram a minha infância, então eu sempre quis fazer alguma coisa para homenagear, né? A partir do momento que comecei a trabalhar com audiovisual e com cinema especificamente, aí eu quis homenagear essas obras. Então a gente já fez, o Bruno até comentou esses dias, né, na live, a gente fez A Lenda de Fênix, que foi baseado no Ikki de Fênix, um dos protagonistas da série. Depois a gente fez o Doug na vida adulta. Lembra do Doug Funny? Sim, Da TV Cultura? claro que A gente sim. fez o live action, um longa-metragem focado no Doug. Eu que sou o Doug, inclusive. A Napa pandemia, né? entrega, né? Já fez na pandemia, né? Fiz na pandemia, foi na transição da pandemia ali. Quanto Cara, tempo já tem esse do Ikki? Já tem um tempo. Já. Quer ver? Ó, a gente produziu 17, em 18? 2017 e lançou no início de 2018. Faz um tempinho já. E ninguém Entendeu? chega falando esse produto é meu, não pode usar. Como é que É, funciona porque isso? como que funciona? O que a gente faz é, por exemplo, do Cavaleiro do Zodíaco, do A Lenda de Fênix, o Doug na Vida Adulta e o Dragão de Ok. Rosan, são fan-filmes. São projetos feitos de fã pra fã. Ok. Aí, no caso da Lenda de Fênix e do Doug até, a gente fez de uma forma mais amadora. Agora a gente, com uma certa maturidade, consegue perceber a diferença entre o amador e o independente. São duas formas diferentes de se fazer cinema. Independente profissional, né? É o independente um pouquinho mais É porque quando profissional, eu falo entendeu? independente, pelo menos a forma como eu visualizo este conceito, né? Não é porque é independente que é amador. Não é porque é independente que é ruim, né? Que é capenga. É Isso. independente no sentido de não depender de nenhuma grande estrutura de produtora ou de estúdio, Perfeito. né? Não tem uma verba, às vezes, estatal, enfim. Mas que com pouco recurso, como você falou, consegue fazer. E hoje Então, eu de acho forma que independente, você não presta conta pra ninguém, você tem o seu tempo pra O fazer a filme coisa é teu, o acontecer. desenvolvimento é teu, a criação, mas a ele pode ser liberdade profissional. criativa é sua. Isso. E hoje tá mais fácil de fazer. Nossa. Com os recursos tecnológicos, Sim. com os avanços do que estava há quase 10 anos. Mudou muita coisa. Se for colocar, eu comecei faz 10 anos nessa parte de produção de vídeo, com foco em cinema, começando com o independente, né, igual a gente tava falando, mas melhorou muito, sim. Até se eu tivesse começado há 20 anos atrás, vai lá, naquela época, início dos anos 2000, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje, por exemplo. Então, em questão de câmeras, de equipamento, de pós-produção, de efeitos, juntar as né? pessoas também, parar todo mundo pra fazer. Então, o primeiro projeto que a gente fez do Ikki, era só final de semana, a gente demorou 6 meses pra gravar o filme da Lenda de Fênix. O do Dragão de Rosan, o Bruno participou, a gente gravou em uma semana.
Olha a E quantas diferença. pessoas na equipe toda, juntando todo mundo dá quanto? Como é que você convence, sei lá, eu não sei quantas pessoas tinham, mas já emenda a pergunta. Como é que você convence geral pra falar, vamos aí? É difícil. Por exemplo, quando a gente fez o Dragão de Rosan, que é o projeto mais recente, a gente juntou a equipe a gente fez uma reunião de apresentação, onde eu faço toda uma apresentação, né, com slides, explicando o projeto, tudo bem profissional, né? E aí eu falei assim, ó, a gente tem esse mês aqui, eu quero gravar nesse mês. Ninguém sai dessa sala enquanto a gente não fechar o calendário. O Bruno já tinha passado, eu posso tal e tal. Ele já tinha passado, você não participou da reunião, mas já tinha passado as datas. E aí a gente ficou, tipo, uns 40 minutos só pra definir a data, por exemplo, né? Então a gente já saiu dali com a Mas data fez com gravada. antecedência, né? Fez com Porque- muita antecedência. Acho que uns 3, 4 meses antes, se eu não me engano. Mas Então acho que não é essa a pergunta, né? Acho que a pergunta se é independente, se não tem grana, como é que você faz pra convencer as Exato, pessoas é a que eu ia participar e chegar, comprar a tua exato. ideia? Quantos vocês eram ali no total? Olha, Tem que ter umas dezenas de pessoas são ali, pelo né? menos 20 pessoas na equipe de produção, de filmagem mesmo. Uhum. Aí, por exemplo, o último projeto que a gente fez, o Guardião Escarlate, teve uma das diárias, aquela das explosões, né, que você deve ter visto a repercussão. Sim, vi. Meu, só de figurante tinha 40. Tá. Mas os convidados lá do meio Tokusatsu, acho que a gente tava lidando com umas 80 pessoas no set. Então, Talvez imagina, mais, como é que talvez você mais. tira 80 pessoas Como é que de junta casa? 80 pessoas Exato. de graça? É todo mundo acreditando no sonho. é uma coisa assim que nem eu às vezes acredito, assim. Voltando pra trás, Mas não como é a gente só começou, isso. sabe? Tem o lance do nicho, né? Então, Sim, pô, quem também é fã ajuda. de Cavaleiros quer ver, Sim, como você quer falou, é ver de o fã pra fã. processo, exato. Não só o processo, quer participar, quer pôr a mão na massa, quer ajudar a fazer acontecer, né? Assim como a gente estava conversando, você vive do canal Tokudok, como é que é essa relação? Você faz produção independente, No fim né? das contas, Sozinho, absolutamente. mas faz. A diferença é essa, é a movimentação de outras pessoas que Eu- acreditam no teu sonho e Beira- compram a ideia. É isso, É. é o limite entre o amadorismo e o independente. Ainda mais pra mim, assim, porque é completamente sozinho do meu jeito, é o que tá na minha cabeça. Sim. No fim Mas- das contas, você pensa em alguma coisa pra fazer e você tem que talvez debater com alguém. Sim. Sim. E aí até você fala, puta, eu tava... Mas eu acho que tem uma outra coisa muito importante nessa história. Sim. A gente falou, às vezes eu não acredito como é que tinha 80 pessoas gravando lá. Nossa. A gente vai provando o valor daquilo que a gente faz a cada processo. Cada processo. Se verdade. você não tivesse feito e entregue aquilo que você entregou, que foi surrado, deu mais trabalho, 3 meses pra gravar, não sei o quê, mas se você não tivesse feito a entrega da Lenda de Fênix, ninguém ia comprar o Dragão de Rosan. Verdade. As pessoas já sabiam que você ia entregar Com certeza. e já confiavam nisso, sabe? E aí eu falo por mim, assim, por exemplo, eu vi a Lenda de Fênix. Eu entendo que é um filme feito por fã, E que que não tem tinha um dinheiro. monte de problemas, eu Você entendo a falta assiste de com essa verba. consciência, lógico, Exato. é. Mas eu acho louvável, porque porra, o cara gasta um tempo, uma energia pra fazer isso só porque ele é fã. Então, no mínimo, tem muita paixão envolvida, saca? É isso. Aí ele me convida pra participar do Dragão de Rosan. Eu poderia ter dito não. Poderia. E aí eu falei, beleza, vamos nessa. Vamos. Então eu comprei porque eu já conhecia o teu trabalho. Caramba, E aí acreditou. o Cruiser vem nessa sequência lógica. E cada vez mais você tá ganhando esse Então, destaque na rede social. o produtor independente tem que ter muita cara de pau. Tem que ter a cara de com pau. certeza. Tem lábia, né? Tem que chegar... Porque tem que chegar lá assim, Nossa. vamos convidar? Vamos! Vamos. Vamos! Vamos, o não eu já tenho. É. Né, Aí não? a gente É assim corre que atrás você da vai. humilhação, é isso. É lógico. O não, exatamente. É. O não a gente já tem. Então eu acho que quando você tem um projeto desse, você tem que fazer muito network, se relacionar bem com as pessoas. Ser uma pessoa de bom caráter, de boa índole, isso é o básico da vida, né? Mas não é no meio artístico que a gente vive, né? Às vezes a gente percebe que não é assim, Sim. no final das contas. Então sempre tem humildade. Conforme você vai crescendo, você se relaciona bem com as pessoas. Eu acho que é o básico da vida humana, né? Então isso me proporcionou muitas coisas boas, de conhecer pessoas legais, assim, grandes profissionais, por exemplo, o Gutenberg. Eu não sabia no começo, mas você e o Gutenberg já tinham trabalhado junto em clipes, em curtas, né? Eu não sei Meu, era em que momento você chamou o Guto pro Dragão. Essa ficha nunca virou, assim, na minha linha temporal, sabe? Tá. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, e talvez o público não saiba também. Era pra eu dirigir esse filme aqui. Posso dar um parênteses antes Pode, de começar? pode. A gente tá falando do Gutenberg. Gutenberg é o dublê. Fala pra aquela câmera lá. O Gutenberg Lins, ele trabalha com artes marciais. Inclusive, ele tem vídeo no canal, lá no comecinho do Tokudok, eu fui até eu tava aqui em São Paulo, eu fui trocar uma ideia com ele, a gente gravou junto. E volta até um pouco no que a gente tava falando de não ser japonês e não sei o quê. Você vê as movimentações dele, Nossa. é um mix de várias coisas, ele Sim. tem várias referências, ele junta aquilo de um jeito que fica até mágico, a maneira como ele se move, assim, é bonito de ver a movimentação dele. O Gutenberg, então, ele é o dublê por baixo, né? Ele é o cara das artes Ele é marciais. artista marcial. Ele é artista marcial, ele é envolvido com dublê, ele cinema. faz...
Ele fez esse filme, ele fez o filme do Danilo Gentili, ele fez enfim, comerciais, ele fez várias coisas. Sim. Então a gente tá falando o nome dele, talvez quem esteja em casa não saiba, é bom jogar, né? Um abraço pro Guto. Eu conheci o Guto lá em 2017, a gente foi fazer um evento juntos lá em Caruaru. Foi o primeiro evento que eu fiz. E aí eu fui como dublador e ele como dublê. A gente, cara, muito louco. Os dois saíram de São Paulo e foram se conhecer em Caruaru. Olha Nossa, só. que longe. Sertão, né? Cara. Aí beleza, de lá pra cá a gente ia fazendo coisas, então ele já tava gravando um game com motion capture, aí ficou sabendo da dublagem, não sei o que, e a gente foi, enfim, eu tive um momento ali da Intraset de gravar coisas de ação também, eu tava bem junto com o Guto nessa época, fizemos vários videoclipes pra bandas, inclusive. Ele fez, é verdade, o Megadeth ele fez também, né? Também, Lembro, Então foi uma fase bem legal. Quando eu falo que na minha linha cronológica, né, em algum momento o Guto e o Daniel, que faz a produção, né, e também no Guardiões Escarlate ele é o vilão, é Daniel Paz, né? Daniel Paz. O Daniel e o Guto, eles vieram me fazer um convite. Bruno, a gente vai fazer um filme de Tokusatsu, a gente quer que você dirija. E num primeiro momento, né, acho que talvez assim, até por carinho e respeito ao trabalho do Guto, eu falei sim, sabe? Né, aquela coisa de impulso. Beleza, faço, vamos fazer. A gente ficou quase um ano falando e nada aconteceu. Mas eu entendi que é porque eu não acreditava no projeto. E não no projeto, mas eu achava que eu não ia estar sendo sincero, talvez, comigo, com eles e com o público, se eu fizesse um filme de Tokusatsu, porque eu não sou o cara de Tokusatsu, entende? Então eu tinha um pouco desse receio mesmo. Será que faz sentido eu mexer nisso? Porque eles me apresentaram uma primeira versão do roteiro, que foi escrito pelo Daniel, e eu falei, cara, se eu for dirigir, eu vou querer mexer em tudo. E eu vou contar outra história, sabe? Eu vou querer fazer uma coisa realista demais. E aí eu lembro dessas palavras, né? Guto, você quer fazer um filme galhofa? Chama alguém que vai abraçar a galhofa, porque aí o cara vai fazer isso exatamente como o fã quer ver. E aí eu lembrei do teu filme. Isso é um elogio ou uma crítica? Não, cara, é um elogio, como elogio. É um elogio, porque eu lembrei da Lenda de Fênix e falei... O cara bateu no peito e assumiu a E bronca. a gente nem tinha trabalhado junto ainda. não. Eu acho que isso foi antes do Dragão de Rosan. Então eu virei pra ele e falei assim, o Nando Rodrigues fez aquele filme, A Lenda de Fênix, tal, não sei o quê. Eu não sabia se você gostava e se conhecia Tokusatsu a fundo, mas você conhece cultura oriental, conhece anime, né? É com ele. Ele é o cara pra fazer um filme independente de poderzinho, basicamente é isso. Tipo isso. E aí foi feito esse link. Depois disso, o Nando me chama pra participar do Dragão de Rosan como ator. E aí, posteriormente, eu entro pro elenco do Guardião Escarlate. Então eu acabei não consegui, né? Eu queria abrir mão, mas não... Tentou, não deu certo. Voltou do mesmo jeito. Mas, Nando, conta pra gente, quem é o Guardião Escarlate? De onde surgiu isso? É um personagem... É um fanfilme? É o filme original? De onde que veio esse personagem? Ótima pergunta. Bom, o personagem Guardião Escarlate, na verdade, ele é um curta-metragem, tá? E a história, a gente tem que voltar no tempo, fazer um túnel no tempo. Vamos voltar lá para 2014. Um curta-metragem seria o quê? Meia hora, 40 minutos? Não. Qual a metragem do curta-metragem? A partir de 25 minutos já começa a se enquadrar em média a metragem. Entendeu? Então até 22, 24, 25 ainda é curta. Alguns 30 você engole para alguns festivais, até né? festivais assumem um episódio de uma série curta, assim. Pronto. 25 minutos, tipo isso. Geralmente vai de 10 a 30. Passou de 30 vira média, passou de 50 a 1 hora é longa. É longa. Vocês aprenderam mais? Olha aí. E aí o que acontece? Em 2014, o nosso já tão conhecido Ricardo Cruz, pra quem não conhece, um dos maiores cantores do Brasil e do mundo. Quantas pessoas pra quem não citadas, conhece, volte duas casas. Volte duas casas atrás. É muita referência pra uma live só. Eu acho que o cara que tá mais envolvido em qualquer coisa que se fale em Tokusatsu nesse país é o Ricardo. Ele respira isso, né? Ele respira isso. Respira. O Ricardo Cruz, ele é extremamente responsável. Que não só música, né? Ele ataca no audiovisual inteiro. Ele é responsável na cultura pop japonesa, na cultura pop brasileira, inserindo a japonesa. Isso, ele é extremamente responsável em muitas coisas. Pela paixão que ele tem, pelas conexões que ele tem, faz e consegue até fazer. Então ele é bem responsável quanto a isso. Sim. Eu ia fazer a pergunta que você fez de outra maneira. Acho que a sua pergunta calhou melhor. Foi até melhor, né? Assim. Pra quem não conhece. Exato. Então, desculpa, interrompi. Não, mas aí o que acontece? Em 2014 ele fez um clipe, uma música original dele, chamada On The Rocks. Uma música, apesar dele ser brasileiro, né? A música em japonês. Uma música totalmente nova. E aí junto com isso ele criou um personagem chamado Cruiser.
Aí eu ainda vou perguntar pra ele, não sei se o Cruiser tem a ver com o Ricardo Cruz. É. Zer. Não, mas é Cruz. Mas provavelmente deve ser, depois eu vou tirar a dúvida com ele. Sim, é isso aí. Né? É. E aí ele fez esse personagem com... Pô, ficou muito bom a qualidade assim, do clipe, assim, até pra época também, já faz 10 anos, mas... E ele chamou o ator que Hiroshi interpretou Watari, o herói Hiroshi Watari, transformado foi o Hiroshi Watari, que é Isso. o Boomerman no Jaspion, o Charivan, o Spilvan. E tem um currículo O dublê do enorme. Jasper também, alguns episódios também. E isso, ele foi dublê do Gavan, enfim, ele tem um currículo gigantesco aqui Nossa, muito top. dentro desse universo. Então, como eles são também são brothers, Sim. ele fez o convite, ele veio, o Nossa. Hiroshi Watari fez, participou. E tem... De um clipe. Clipe É de um música. videoclipe. Do É. clipe do, É um do clipe On de the- 6 minutos. On the Rocks. É. É o clipe do Ricardo Cruz, feito na pedreira, não sei onde, eu não vou Eu lembrar. também o não nome lembro, Ele é. falou pra mim o nome da pedreira, não vou lembrar. Mas a pedreira aqui no Brasil. É, aqui uma em São pedreira Paulo. aqui no estado de Não São foi Paulo, lá então- na famosa Não, pedreira não, da não. Toei. Eu Não. tô tentando lembrar o nome. verdade. No momento o Ricardo tá assistindo e falando, foi aquela pedreira, eu não vou lembrar, né? Foi aqui em E São aí Paulo. teve essa participação, ele chamou, tem mais gente envolvida. Muito. E esse personagem foi criado exclusivamente porque durante anos as pessoas falavam pro Ricardo, mas não vai dar continuidade? Vamos lá. Ele falou, não, gente, fiz só pro clipe. Inclusive, quem faz a animação do robô gigante é o Rafael Senini, Senini. que fez aquele 3D do Jaspion, que é o filme do Jaspion. Que até Em hoje, 3D. Sim, todo lindo. dia eu entro no Instagram, um corte viraliza, assim, ó, o 3D É. do Jasper, que às vezes é americano, japonês, sei lá, viraliza Não, o E corte que é dele. lindo, é um trabalho lindo. É muito maravilhoso, bonito, é né? maravilhoso. Ele fez sozinho, é o que tá falando entre o amadorismo e o Como, independente. como eu ele é disse, olha quanta independente. referência no E episódio ele só de fez, Noir. toda a movimentação do robô gigante é do Rafael Senini. E esses cortes que rodam, na verdade, é enganação do público. Esses cortes as pessoas publicam como um filme do Jaspion. É, Foi o cara que nossa. fez na casa dele. Sim, sim. E o Ricardo, durante anos perguntavam pra ele, mas isso aí, você não vai dar continuidade? Tanto que quando apareceu os projetos, eu falei, parece que o jogo virou. Olha aí, ó. olha O jogo aí. virou. É porque tem um elemento muito importante nessa história. Pena que ele não tá aqui hoje, não cabe na mesa, mas a gente vai convidar em algum momento, né? O Gutenberg Lins, nosso Mais uma amigo, vez volta. que foi o dublê de ação. Então o Exato. Hiroshi Watari aparecia no clipe, quando Mas vestia quem tava a de roupa, armadura ali no capacete era o Guto. era tipo o circo do Jasper e Changeman, que ficavam os dois ali. Saindo. Uma massa entre o outro. Verdade. Esse é o capacete do clipe, vocês fizeram outro. Não, esse aqui já é o 8º, sei Já lá, é outro, vários, tá. vários. Tá. Então, aí voltando pra história, o que acontece? Eles fizeram esse clipe lá em 2014, pra virada de 2015, e ficou engavetado essa história, né? Uhum. Aí o Gutenberg, que já estava no projeto, foi o dublê, né? Foi o personagem já transformado, né? O Cruiser. Falou pro Ricardo, falou assim, ó, tem um parceiro nosso aqui, o Daniel, Ricardo, se a gente pudesse fazer aqui, tudo bem? Ela falou, não, beleza, manda bala aí, faz uma história aí e tal. E aí, o que acontece? Os dois começaram a criar um universo. E o Daniel, ele é muito criativo, porque a referência de Tokusatsu na mente dele começa Pô, a pirar. Tô comendo também. E aí, ele criou todo um universo em cima desse personagem do Cruiser. Então, não apenas... ele pegou um recorte ali do clipe, Ele quem? o Daniel. Daniel é o roteirista. Ok. Daniel Você- Paes. Você jogou Daniel? Eu falei, quem Isso, é o Daniel? Daniel Paes. Que Que também é dublê também, Ok. amigo do Gutenberg, Amigo luta há nosso. 300 mil Porque anos, esse nome, de professor repente, de chegou Kung na Fu. mesa sem explicação, eu fiquei perdido. Não. Vou perguntar. E aí o Daniel e o Gutenberg, eles são parceiros na Action Kung Fu, né? E o Gutenberg é um dos maiores especialistas, você até citou ele agora. Mas aí eles começaram a criar esse universo chamado Metal Force. Ok. Né? O nome até é legal, né? Nossa, é ótimo. baita nome, baita É o nome. puta do nome. E ele criou esse universo e aí foi em Porque determinado a ideia momento... é realmente virar um projeto, né? Uma coisa de Metal Hero, de esquadrão, né? Tem mais de um. Maravilhoso. E aí, em determinado momento, eu já estava com o Dragão de Rosan já em pré-produção, acontecendo. E aí, já me convidaram para esse projeto para participar, né? A produção de alguma forma. Aí eu pensei, pô, os caras vão me chamar para levar o cafezinho, né? Vou levar o cafezinho, vou ajudar lá. Mas já tinha feito vários projetos também, né? E aí, falou assim, não, a gente quer que você dirija. Teve uma indicação aqui. Olha aí. Teve uma indicação Eu aqui. nem sabia A que gente era quer que você indicação. dirija. Eu falei, pô, que legal, que honra. Mas eu já tava de certa forma ali, ele já tinha feito um pré-convite pra mim. Pessoal, um dia tem esse projeto, um dia a gente vai te chamar pra alguma coisa. Eu falei, não, beleza, conta comigo. Aí depois que eu fiquei sabendo que eu ia ser o diretor, que o Bruno já tinha estado no projeto de alguma forma, então abracei a causa. E mudou tudo, viu? Mudou tudo. Era né? outro roteiro, era outro filme. aí Mudou absolutamente tudo. Foi eu que dei esse toque. Aí o que acontece? A gente ficou fazendo muitas reuniões. Reunião aqui, lá e tal, e às vezes eu vi que não tava saindo. E eu sou um fazedor. Talvez o meu talento seja tirar as coisas do papel, né? Tá. E aí eu peguei essa ideia desse projeto, tentei dar uma reformulada, porque assim,
eu não sou o maior especialista de tokusatsu do mundo, assim como você. Tipo, sou... Eu não Assim como você também não é. Sou 2% do seu conhecimento, Não tá? põe 1%, sei lá. Não, mas vê a colocação. E eu não sou o maior especialista assim como você. Também não é, entendeu? Então, ok. Então, Concordei. a vírgula faz a diferença. Fui de acordo agora, tá. E aí, no final das contas, eu fiz alguns ajustes com o Daniel, que é tanto dublê como ator, e também roteirista do projeto, né? Que a gente tava falando dele. E então, nessa nova versão, a gente colocou algumas coisas para poder se enquadrar naquilo que eu também tinha como expertise, né? E nesse caminho surgiu uma lei de incentivo, pra gente poder tirar do papel. Porque hoje em dia já não dá mais pra fazer igual eu falei da Lenda de Fênix lá no começo. Que a gente fazia do bolso e tal, hoje não dá. Você tem que, assim, a gente tem que valorizar o artista e a pessoa que tá ali trabalhando. Nem que seja um cachê simbólico, entendeu? Pagar o Uber, né? Que Nem seja. que seja, entendeu? Sim. Você tem que valorizar quem tá saindo da sua casa até ir Uma coisa pro é set, você né? é o teu serviço. É. Né? Você fala, não, beleza, eu faço isso aqui na hora que der, entre um trabalho e outro, vou editando. Outra coisa é confecção. Como é que você faz uma coisa disso aqui sem dinheiro? Exato, não faz. Quem fez isso aí? Ó, a gente tem uma equipe que tá bem à frente, né? No caso do Dragão de Rosan, esse aqui foi o Gabriel Borrego que fez. Ele é da Forja Comic. Então, por exemplo, essa armadura... A gente vai e volta dos projetos, né? Mostra pra câmera Ó, lá. Legal falar Na Onda 2, aqui. Aí. Ó, essa aqui, ela foi inteira feita especificamente pro filme do Cavaleiro do Zodíaco, o Dragão de Rosan. Foi 1 ano e meio. Posso? Pode, fica à vontade. Essa aqui é do filme, tá? Será que cabe? Levinho, viu, gente? Ela tá meio surrada já, depois de muitas Não, mas batalhas. ela é levinha, ela é- Depois da Deu Guerra umas porradas no Santa. rosto já com esse capacete. Caramba, Brincadeira. muito perfeito. E essa aqui foi 1 ano e meio pra fazer não só o capacete, mas a armadura inteira. A gente teve que desvendar como faz, do zero, e vai e volta. Meu, muito trabalho, muito Animal. trabalhoso. Primeira vez que eu vi, eu fiquei Então, assim... impressionado. Tanto é que chegou no set a gente não tava no resultado que a gente queria. Então a gente teve que ter muito trabalho de pós-produção também. Muito mesmo. E aí, esse foi o projeto do Dragão de Rosan. Já o Cruiser, vamos trocar. Ó, esse aqui, a gente teve... E ambos tiveram lei de incentivo, né? Sim. Nós conseguimos editar nos dois. Essa versão do capacete foi feita pelo Carlos. Você conhece o Carlos, não? O Carlão, lá do Sul? Carlos, Ele é cosmaker. Não é o Shiryu, não, né? Não. O Shiryu é outro cara. é O o Carlos... Carlos da Praia, alguma coisa assim, não? É. É? O Carlão que fez os Eu já vi ele no capacetes. Instagram já bastante. E a gente teve apoio também do pessoal dos lendários cosmakers, né? O Junior Leopard, o Marcelo Robocop. Então eles também deram apoio Os pra gente. meninos do grupo. Pô! Tá? Uhum. Então esse capacete especificamente, ele é um capacete de ação. Você é o especialista aqui, mas Tem só pra os explicar, furinhos. só para explicar pra galera como que funciona. No cinema e no audiovisual em geral, quando é feito esse tipo de filme de personagem, né, principalmente Power Rangers, Tokusatsu em geral, você tem 2 tipos de capacete. O de close, que é o mais pesado, mais bem acabado, a gente tem um lá que tem a luzinha que acende, e esse é o capacete de ação. Ele é todo furadinho, ó, então ele é mais leve. Vai de longe, você grava de longe. O cara vai É dar outra cambalhota, maneira. cai e Isso. tudo mais. Então, esse aqui é o... feito pra bater mesmo. E esse aqui até é o melhor pra respirar, viu? O outro tinha claustrofobia. Eu colocava pra testar também. É muito... Eu lembro que o Guto trouxe uma vez um capacete dele, acho que de Power Rangers, alguma coisa. Ele trouxe aqui? Sim. É porque ele participou do Quero Ser Ser Dublador Dublador. como jurado em um episódio Nossa, eu específico, lembro, na eu segunda lembro. temporada. E eu Então, não consegui colocar aquele. Não consegui fechar aquele capacete. Você fica, né? Porque dá uma impressão Mas muito sabe quem ruim. colocou? André Rinaldi. André Rinaldi. Ó, colocou. Já o que a gente Guardião. tá referenciando pessoas, você sabia, Danilo? Não. Que o André tava no filme? Ele tá no No Guardião Guardião Escarlate. Escarlate? É, ele é um dos Guardiões. Olha André tá lá fazia também. ideia. E aí tá legal. Então, esse personagem chama Cruiser. Chama Cruz. Nossa, a gente foi e voltou da história várias vezes, Assim né? que é bom, Assim cara. que é bom, assim as pessoas não Então, saem do programa. verdade. Vão O que é o Guardião Escarlate? Guardião Escarlate, vamos lá. Eu tava falando que a gente teve que criar uma história nova. Então, surgiu essa oportunidade de uma lei de incentivo, a gente escreveu um projeto. Então, para quem não sabe como que é feito o financiamento de um projeto, né? Então, você tem várias formas de você executar um filme, um curta-metragem, uma série, um longa, né? Você pode fazer do seu bolso, você pode conseguir o patrocinador, bater de empresa em empresa, Pelo amor, não. patrocinar. Só pra Você acabar. pode Maria. também a oportunidade de fazer através de leis de incentivo. Então, lei de incentivos tem municipal, estadual, federal, e aí você consegue financiar e incentivar o seu projeto. Tá? Então, no caso, a gente conseguiu uma lei de incentivo lá da cidade de Suzana, vizinha lá de Mogi das Cruzes, e uma verbinha curta, mas já dava pra fazer algo. Aí eu falei assim, ó, Daniel, o seu roteiro não dá pra fazer com essa lei, mas a gente consegue fazer, talvez, outra coisa. O quê? Um piloto de série. Então, na verdade, agora explicando, é um spoiler. Olha aí. O Guardião Escarlate, Sem ele não é spoiler, apenas um curta.
Ele é um piloto de uma série. Era um piloto. É o piloto da série Metal Force. Justíssimo. Olha aí, isso nunca foi dito, né? Nunca foi dito. Justíssimo. Exclusivo. Boa, boa. Muito bom. Primeiro no ar, É, viu? Aqui, primeira vez que a gente fala. Dito isso, se eu estou no Guardião Escarlate e esse é o piloto de uma série, será que um dia Bruno Sangregório vestirá um capacete Tokusatsu? Terá uma armadura? Será? Enfim. Talvez você só segure ele debaixo do braço e o seu dublê Pode use ser. o traje completo. E sem querer dar um spoiler que eu não uso um capacete no filme, mas tudo bem. Já tudo entregou. certo. Mas, ô Danilo, então, por exemplo, qual que é a ideia do curta do Guardião Escarlate? Pra explicar pra você, pra galera que tá assistindo também. A gente fez uma história focada no personagem, tá? Então, ele tem um link, sim, com o clipe original, que a gente tava falando. Ele tem um link com a história original. Então, parte do mesmo universo. Então, assim, o Cruiser original sumiu. Por algum motivo, ele não está mais entre nós. O do Hiroshi Eu Watari. acho Que Atari. não dá pra chamar o Hiroshi Kotari de volta, então... Além do incentivo, não dá pra ser banco, Não da banca passagem a internacional. passagem. Então, o Cruiser não está mais entre nós. E por isso a Terra está em defesa, vamos dizer assim, né? E aí, a partir disso, há um torneio entre os guerreiros mais fortes para ver quem será o novo detentor da armadura, Quem é o armadura sucessor, Escarlate. Quem será o sucessor de Cruiser? Do mesmo jeito que o Seiya teve que lutar com o Cassius. Com o Cassius pela armadura. Exato. Então, assim, a gente bebeu de muitas referências. Filme do Van Damme, Dragão Branco, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Power Rangers, Jaspion, Jiraiya, tudo quanto é referência da cultura pop, até Star Wars também, Sim, né? sim. Tem lá. Então não é um filme Sim. apenas tokusatsu, é um filme de cultura pop, mas homenageando a cultura oriental como um Mas que, todo, né? Danilo, o Tokusatsu mesmo bebe de muitas fontes dessas também, né? Total. Também ele bebe de Star Wars, ele bebe de... Muito. Teve uma vez que eu falei que Jaspion era uma colcha de retalhos da cultura pop. Da melhor maneira possível. E é. Que você vê ali História Sem Fim, você vê Gremlins, você vê Star Wars, você vê um monte de coisa da cultura pop. E teve gente que não gostou, achou que eu tava insultando a obra. Eu falei, não, mas é uma colcha de retalhos. Por que isso? Porque eles pegaram os É melhores que nem o abraço à momentos. galhofa, né? Não é insulto, cara. É que nem você bom pegar o sentido, né? Satangos e não enxergar o Darth Vader nele. E ele, Nossa! a versão monstro é o Cthulhu, então... Cthulhu, cada um fala de um jeito, né? Cthulhu. E é isso, é uma corte de retalhos da cultura pop. Se você assiste História Sem Fim, você fala, já vi tudo isso no Jasper. Você assiste o Jasper, fala, já vi tudo isso no História Sem Fim. Entre outras referências, né? A própria Mia com os Gremlins. Tá ali, sabe? Então, cara, vai pra todos os lados. Então é da melhor maneira possível, porque eles conseguiram juntar, é o que você tá falando, milhões de referências numa série e saiu o que saiu, que é um marco pra gente. Sim. Então nunca é de uma maneira negativa. Então as referências estão E hoje tá na moda, né? O tal do easter egg, né? É muito. É o easter egg, é verdade. Referências, conexões, É. tá tudo ali, cara. Multiverso. O próprio Marvel faz isso o tempo todo nos filmes. Tá aí pra E isso, hoje você cara. tem essa série Tokusatsu mais recente, né? Essa comemorativa, que é Gold Gojuger. Que basicamente faz referência a todas as outras que É vieram uma antes. série que homenageia todas as anteriores, que são 5, meio século. Então é muita coisa pra contar. Então eles estão pegando detalhes de uma série e transformando isso na trama daquele episódio. Assim. Eu tava falando Legal. da música, eu tava falando no começo. Então eles chamaram o diretor pro episódio 11, 12, por exemplo, e falaram: a gente quer homenagear essa série. O que você mais lembra dessa série? E aí pegaram os detalhes, eu gosto mais disso. Então vamos trabalhar isso nesse episódio, trazer isso como homenagem. Então eles vão fazendo isso. E sempre trazendo uma homenagem a cada episódio duplo, ou um pouco mais de episódio, dependendo do pequeno arco que eles vão fazendo ali. A Toei traz muito isso, porque ela tem material para isso. Ela É muito tem material. material né? para Muitos isso, anos. e ela usa muito referência de cultura pop geral, assim. Você pega o Kamen Rider da vez, tem referências a filme de faroeste, filme de Bang Bang, filme de espada, ele é isso, não tem mais como... Nada é secreto, tudo se copia. A frase que tem Essa frase é caramba, genial. cara. Pronto. E no fim das contas, você pode pegar uma boa referência A, B, C, D, E e fazer um produto X que fica excelente, cara. É isso. Porque no fim das contas é isso. Eu quero ver, eu quero ir assistir um filme, eu quero ver um negócio que me agrade, que eu fale, cara, já vi isso em algum lugar e me sinto em casa vendo aquilo até. Sabe? É muito isso, A cara. identificação, né? É a Parte identificação daí, total. É. É gostoso isso. É importante isso, eu acho. Sim, sim. É isso, porque senão você não estaria que nem eu, porque a gente trabalha um pouco puxando essa nostalgia Sim. para criar um produto novo.
É isso. No meu caso, ainda mais recalchutagem ainda, porque eu vou usando o que já tem e trazendo outras visões daquilo. É um pouco isso, cara. Sim, sim. E na ideia do Cruiser, vocês conversaram, enfim, o Guto conversou com o Ricardo, aceitou. Isso. Vocês colocar? decidiram... Dá. É abrir igual o Power Rangers, na lateralzinha, Olha isso. só. A chavinha. Você teve a chance, cara. Só o gancho que não tá muito firme, Ninguém tá? me contou que dava pra fazer Dá. isso. Abrir. Eu não fazia. É, tá meio firme, cuidado. Aí. Vê que ele é um elastiquinho ali, ó. Que esse é leve, a gente não colocou nenhuma presilha. Olha Bem levinho. só. Tira o óculos, não esquece. Eu tinha cabeçudo, né? Vamos ver se... Aí. Sem óculos eu não vou te Quem enxergar, quem cara. sabe faz ao vivo, hein? Olha lá. Olha lá. Fecha aqui a câmera. Vocês não precisam parar o papo. Ó, caraca, hein? Luta com isso na cabeça. Bruno não faço Sangregório de Cruiser, hein? Isso vai com uma proteção por dentro, acredito. Vai, esse aqui a gente acabou, como a gente não acabou não usando pro filme, mas o outro capacete do ideia. filme da Chiclete produção. aqui, é bem mastigado. Chiclete não é brincadeira. Tá bom ainda, Mas tem é gosto todo espumado por dentro. Ok. de menta. Quantos vocês fizeram? Vocês falam, tem 2 capacetes, quer dizer, Sim. são 2 tipos. É. Mas quantos de cada precisa tá pra... curioso. Ó, no caso, como esse curta foi uma produção Quebrou. independente, a gente só teve um pra cada. Então não podia acontecer um acidente no set. E aconteceu. E aconteceu. Como é que eu você não lembro, não foi evita na que minha alguém diária. lute com esse capacete Não tem como. e Não não tem como. ocorra nenhum acidente? Não, pra você ter uma ideia, a armadura do Cruiser, a gente reaproveitou aquela lá do clipe. Então o Gutenberg guardou durante 10 anos. Você acredita? Caramba! Ele guardou a armadura por 10 Sem anos. comer pizza, que era pra caber lá. Não é? E aí a gente fez uma reforma pro filme. Como é que trava Pra você ter uma ideia da complexidade. Que a gente viu o perrengue que a gente passou com o Dragão de Rosan. Se a gente fosse fazer uma armadura do Cruiser do zero, era bota um ano aí pra fazer. Então a gente reformou ela. É, a gente reformou ela. E o capacete também, são meses fazendo, né? Pelo menos uns 3 meses aí, né? Quem Isso- é o- isso aqui E eu fibra acho que é de isso que vidro? responde É. aquela pergunta, né? Como Fibra é que de você junta as pessoas? É. É isso, cara. Boa A galera vontade. vê isso acontecendo e fala, pô, eu quero fazer parte disso. Quero. Mas sabe que lá no Japão acontece isso também. Às É? vezes eu tô aí, solto uma nota falando, ó, a gente vai ter que gravar uma cena de multidão, Quem quer, né? né? Dia tal, quem quiser aparecer, aparece. É. Imagina a quantidade de termos de... É, Eles têm que Um assinar monte de ali. termos, Confidencialidade. Confidencialidade, É isso, cara. autorização de imagem. E eles que são uma tudo produtora mais. grande, Fazem fazem também? isso até hoje, cara. Olha, tá vendo? Eles fazem. A gente copiou a Toei sem saber. É. Eu fiz isso aí. Qual é o público do filme? Porque a gente tá falando aqui muito de público e tudo. Sim. Eu vejo muito o Danilo, às vezes, brigando com as pessoas ali, porque... Eu? É. Não brinco com ninguém. Porque fica muito daquela coisa nostálgica. Não sei se o público lá fora é assim também, mas o público brasileiro é muito nostálgico. Uhum, E há uma pouca renovação do público. uhum. Né? Então o cara que vai assistir hoje ainda o Tokusatsu, vai hoje assistir o Kamen Rider de hoje, é o cara que viu o Black lá há 30 anos. É, E aí fala, não, isso aqui não é o meu Kamen Rider. Não, não é, cara. não é. Porque é para um público infantil. É. Que na época esse cara era o infantil e ele não enxerga isso hoje, né? Mas é normal, é normal. Mas é uma pergunta legal. Quem Quem é o que você vai público atingir com isso? Olha, perspicaz essa pergunta. Quem foi no lançamento? Como é que era o público do Ó, lançamento? o nosso público-alvo realmente são os tiozões barbados mais 35. Não tem como falar. É nostalgia, né? Não tem, é cara? nostalgia, mas assim, a gente sempre gosta de colocar referências atuais. Então a gente usa muito do que está sendo feito na cultura pop. Ok. Então, por exemplo, não tem como evitar Marvel, por exemplo. Vocês gostam muito da cultura pop Marvel, DC, não tem como evitar. É. Isso é uma grande diferença. Os caras acertam muito. Erram, lógico, né? Mas eles acertam mais do que erram. Então, pô, eu li quadrinhos HQ quando era moleque, mas eu vou assistir um filme da Marvel lá, Thunderbolts, Vingadores, não sei o quê, tá em alta. Mas eu vou assistir porque eu gosto também, mas é bem feito, né? Então, a mesma coisa. Como que você vai hoje assistir um filme live action do Cavaleiros ou de um Tokusatsu? Você pode levar seu filho. Então a ideia é justamente essa, para que a gente traga esse público nostálgico, mas que se você quiser assistir com seu filho, com seu sobrinho, com seu priminho, eles vão gostar também, sabe? Sim. Então é esse público clássico, tradicional, né? Aham, Nostálgico, tem que ter. mas que tem uma certa linguagem que conversa também com esse novo público, né? Minhas filhas gostaram, viu? É, o que elas acharam? Elas estavam gritando, Hora do Dragão! Ora! Hora do Ela Dragão. não entendia Ora, qual. que Tem legal. 3 anos. Esse é o bom Hora do feedback. Dragão. É. E quando elas me viram apanhando, elas brigaram lá. Como assim? Tá batendo meu pai? Que é isso aí? Aí tinha uns Nossa. momentos de xingar na plateia, mas eu acho Tia. que pegou. Elas estavam bem ligadas. A outra Nossa. falou, tá vendo, pai, como é bom? É, tá vendo? Foi Nossa. bem legal. No Dragão você tem a presença ilustre de Elcio Sodré. Sim, sim. Né? Ele participou com a E gente. no Cruiser, já que o ator japonês não veio,
A gente tem a presença, Gutenberg Lins. Qual a surpresa? a gente tem a presença André ilustre Rinaldi. de Bruno Sanguegoro. Muito bom. Ele tem uma participação grande. O Bruno tem um personagem André chamado Amarok, né? O personagem dele é como se fosse o Guardião Mestre. Quase que um mentor dos outros Guardiões. Então, assim, eu tava falando do roteiro, né? Está acontecendo um torneio na Terra pra ver quem vai ser o novo Guardião da Terra, o protetor da Terra. É muito spoiler, hein, cara? Ó, isso Não. nunca foi Ah, dito, é eu fácil. acho. Não, nunca foi Sinopse, dito. É uma sinopse, basicamente, Boa, né? boa. Vamos lá. Assim como no, sei lá, para o pessoal mais abrangente, né? No Power Rangers tem a energia de morfagem, já é morfador. A rede de morfagem. É rede de morfagem. No nosso caso, a gente trouxe referências à cultura brasileira também. Então, há um talismã que foi forjado por um indígena Guaió, tá? Lá nos anos, sei lá quanto antes de Cristo. Tá. E aí, essa energia é a energia que rege a Terra, tá? Então, os seres intergalácticos querem vir atrás da Terra por causa dessa energia interdimensional Ok, também. faz super sentido. Faz o que sentido, você né? tá falando, super Então, dá. por isso É um que... tokusatsu brasileiro. Brasileiro. cara. Exato, É, faz muito Mas tem um interessante, link com o né? Japão também. Tem uma cena do filme que é no Japão. aham. Spoiler pra caramba. Então você bebe muito da cultura nacional, Nacional tudo. também. Então ele é para se passar no Brasil No ou ele Brasil. passa numa terra Eu ia imaginária? perguntar isso, a localização, como é que tá isso? Ele passa numa Alameda dos Anjos, que é Quase. interdimensional. Olha, caramba! Eu adorava Mighty Morphin. E ele é quase que um universo paralelo ali, porque, lógico, na Terra onde nós vivemos não existem seres superpoderosos, né? Mas Até onde você sabe. Olha que Ó, talvez ó. Mas nesse universo do filme é quase que um paralelo ali, né? É. E no final das contas, há esse torneio pra ver quem vai ser o novo Guardião da Terra e proteger a Terra por causa dessa energia, né? E aí, determinado momento, o personagem do Gutenberg Lins, chamado Brian O'Hara, ele ganha o direito, porque ele ganha o torneio, de ser o novo Cruiser. E aí acontece algo, alguém chega para interferir nesse torneio. É o que dá pra Pronto. falar. É isso. Sem dar muito spoiler. Nossa. Acontece alguém que interrompe ali. Aí Se instala existe o um caos torneio. para poder desenvolver Se tem um enredo torneio, da se série. tem guardiões, aí tem mais personagens, E aí tem o mais figuras. personagem do Bruno é o guardião principal, que é o Amarok, né? Ele é como se fosse o mentor ali dos outros guardiões também. E ele que é o protetor principal ali, né? Então, além dele atuar carne e osso, ele também tem uma parte de fala ali também, né? Ele meio que é o cara que conta a história, né? Vai ter bastante animação. Tá muito então na tem ótica a dele, narração, a história. Esse primeiro filme é o Amarok que conduz, né? E aí vocês pegaram Cavaleiros do Zodíaco, que é uma coisa que, né, que já tinha muitas referências, é um fan-filme e tudo. E tanto no filme do Fênix quanto no filme do Dragão, vocês usaram, né, foram atrás das vozes para dublar esse filme, para Isso. trazer essa aura pro filme para esses filmes. O Guardião Escarlate, ele vai ser completamente original, ele vai ser... Os atores vão ter vozes ali, Isso. qual que é a pegada disso? Maravilha. A gente fez a captação de áudio no set, né? Então a gente vai usar a voz dos próprios atores. No caso do Cavaleiros, a gente fez questão de trazer a dublagem por uma questão nostálgica também, né? Então a gente trouxe o Shiryu, a gente queria a voz do Shiryu. Trouxe o Fênix, eu queria a voz do Ikki de Fênix, né? O Leonardo Camilo, Elcio Sodré e afins, né? Então, no caso do Guardião Escarlate, como é um projeto novo, a gente não teria essa necessidade. Talvez, se quisesse fazer uma referência, não tem problema. Porém, nós temos dubladores no set. Aí está. Né? Bruno Sanguegoro, o André também tá com a gente no filme, né? E Então eu é acho isso. que se entrar a dublagem como uma etapa da pós, né? O lance da ADR, que é natural no cinema, Explica faz pra parte. gente, por favor, que eu aprendi com o ADR, Bruno. Eu não sabia, aprendi é uma com ele. sigla para Additional Recorder. Então, quando você precisa... E é natural, você sabe disso. Produção Sim. independente ou não, com grana ou não, existe problema de áudio. É. Então você vai fazer uma cena linda, maravilhosa de um casal que tá ali falando baixinho, No sussurrando. meio da Avenida aquela Paulista, cena às de- 6 da tarde. Exato, vai ter barulho. Meu Deus do céu. Quem é que vai estar nesse momento na Avenida Paulista? Mas ok. Como é que você... Sussurrando, né? Como é que você isola o som do resto pra pegar só os dois conversando? Exato. Eu ia dar outro exemplo. Eu ia falar sussurrando com uma janela bonita, aberta, mostrando a lua, Ok. mas embaixo tem um minhocão, tem Seria carro mais passando. calculado, mais romântico. Exato. Ok, entendi. Ou, sei lá, uma cena na praia. Tá. Mar, barulho de água. Vento Então, assim, pra burro. existe essa etapa, que é do ator entrar no estúdio para dublar a si mesmo. E é por isso que a gente não chama de dublagem, porque dublagem é mudança de idioma. Tirei inglês, ficou português, dublagem. Olha aí, legal. Né? Quando tem essa mudança, essa adaptação, é dublagem. Nesse caso, a gente chama de ADR. Se você precisa entrar no Se eu estúdio entrar pra no estúdio pra me dublar, é ADR. Foi o que eu fiz, na verdade, no Dragão de Rosan. Ele se dublou. Ok. Ele fez uma DR. Mas eu era o único ator dublando a si mesmo, né? Todos os outros tinham um corpo e uma Mas voz, é comum né? isso de entrar no estúdio e fazer a própria super voz. né? Super. 99,9% dos Tem, casos. talvez. tem filmes inteirinhos Sim. dublados depois de captados
porque é uma preocupação a mais. Sim. Você Ou a ficar menos, no caso, Você no ficar ali set. toda hora preocupado. Primeiro, o posicionamento do boom vai aparecer, não vai aparecer, se vai pegar um ângulo ou não vai dar pra pegar. A gente acabou de fazer recentemente aqui, a DR, cara, 100% do filme. Um longa para cinema, um filme de terror, porque tinha toda uma questão plástica ali, de terror, sobrenatural, gore e tal. Muitos efeitos especiais, muita coisa em set gravada em fundo verde, fundo azul e tal. E eles não queriam em momento algum o boom aparecendo na tela. Então se eu tenho uma geral aqui, ó, longe... Caguei pro som. Não Você era vai pra ser uma falar aí, preocupação. depois a gente dubla. Eu pergunto porque Isso acontece. dentro do universo que eu comento muito, é assim que se faz. Tá? Tem Sim. muita cena de estúdio e claramente eles não estão É. ali sendo gravado com áudio. Você vê o ventão, o cabelão voando aqui, Sim, uma sim. explosão. O cara tá falando explode lá atrás. É. Dá, E dá pra claramente. ouvir, né? é. Tem Você que tá no ser ambiente feito. aberto, tem que ficar preocupado se Então esse é o vara do processo. boom tá É ali, muita Não, às vezes coisa. o pega, cara tá não na pega, pedreira, fica... O diálogo, o cara tá lá em cima e o outro tá aqui embaixo, falando na pedreira, falando, não vai ser um filme, tem que ser. Entendi. Faz Então, parte como da ele disse, fantasia. né? O Dragão de Rosan é nostalgia. Aqui a ideia é que os atores tenham as próprias vozes, pelo Original, menos, né? totalmente Ok. original. Mas você perguntou se o filme era original. É original, é uma história original, mas baseada no clipe, né? Então o Que Ricardo também é Cruz original. tá aí. E o Ricardo É. Cruz participa. Sim, é original, é uma história. Então, sim. Sim. Mas que não é aquele, então não é aquele Mas não é um personagem fã-filme, né? específico, é um Não, é desenvolvi- aquele personagem. Mas é um desenvolvimento daquele Isso, personagem. Isso é como um prequel. É, Prequel? o clipe é um... Prequel vem de antes. Não, isso vem depois do clipe. Então, o clipe vem antes Isso. do... Sim, sim. Ah, entendi. É uma sequência direta do Direto. clipe, na real. Ok, A gente entendi. mudou Sequência alguns direta. designs, fez algumas adaptações. Não chega a ser um reboot nem nada, mas uma adaptação. Então, você lembra do clipe, né? Soft reboot, né? Tem um personagem ali que é feito pelo, na época... não lembro quem que fez, mas é o chamado Black Higgin. É o vilão lá que aparece com um capacete Sim, ali sim, e tal. sim, lembro. E aí a gente trouxe esse personagem de novo, Ok. só que quem fez no filme foi o próprio Daniel, só que ele tem um outro personagem. E aí a gente teve que caracterizar ele pra não parecer que era ele mesmo, entendeu? Ok. Então ele interpretou dois personagens no filme. Então a gente trouxe lá umas adaptações, alguns ajustes aqui, coisa a mais, figurino, pano, pra dar uma diferenciada, entendeu? Mas foi uma opção criativa também. E o Ricardo Cruz, ele participou da última diária, com explosão. Sim, Lembro então de ter assim, falado com ele lá. o pessoal tá sabendo que não está sabendo, está aprovado, tá com a gente no projeto. Ele Sim. ficou muito feliz, cara, de estar... Porque ele até comentou com a gente que uma das frustrações que ele teve no clipe foi de não conseguir fazer explosões reais no clipe dele. De ama de paixão. isso, Nossa, né? é muito doido isso aí, porque... E ele faz agora Toco Tour, então ele tem essa ligação mesmo, real, né, com as explosões. E até pra gente, teve uma hora que eu cheguei a acreditar que não ia dar certo de fazer explosões. Mas a gente conseguiu o Wagner Martão. Ele é o maior efeitista do Brasil. Então a Olha. série da Ayrton Senna lá, ele que faz, os maiores Opa. comerciais do Brasil. Tem coisas... América Latina, ele que faz também. Então ele é o maior O do Brasil. maior explodidor do O Brasil. maior explodidor. Explodidor, E ele olha. foi meu professor, então eu fiz aula com ele já trabalhou com o Guto em vários outros projetos, né? Então pra mim, imagina a honra que eu tava. Tava lá no set com o Gutenberg Lins, Bruno Sangregório, Martão, ó o nível. Ricardo Cruz. Ricardo Cruz. Era quase um CD de best-of. É. As melhores. Aí eu falei, caramba, desculpa aí. Mas foi bem legal, então assim, a gente fez muitos levantamentos, principalmente o Daniel e o Gutenberg estavam muito à frente disso, né? Aí, lógico, a gente fez em conjunto, eu como diretor e nós três como produtores do projeto, né? Pra fazer o levantamento de quais explosões. Então, esse aqui é a explosão de argila vermelha. Aqui são 3 explosões de faísca. Aqui é um tiro, então é só fumaça. Eu ia te perguntar isso. As explosões tiveram que ser condensadas numa diária só. Tudo numa diária. E aí Ainda na teve, edição trabalha isso. Nessa diária foi muito complexo, porque a gente teve que gravar luta entre os dois personagens transformados, com figurino. E só pra você saber, dá muito bel no set, viu? A armadura cai um pedaço do negócio, você tem que ficar arrumando, colando com fita isolante, que não era pra acontecer, acontece. No fim surgem boas Sempre ideias acontece. disso. Então o assim... Ultra Seven foi assim. O Ultra Seven, quando ele lança aquela lâmina na cabeça dele... Era um acidente? Foi um acidente. Tem duas coisas de acidente que são icônicas dentro da cultura pop. O Ultra Seven, ele tinha a lâmina ali, aquela lâmina toda hora caía. Os caras falaram, lança a lâmina, então. não Joga acredito. fora. Ficou clássico. Eu não sabia disso. Ficou clássico. O golpe do Ultraman, correto? Isso aqui é também cultura pop. Por que é assim? Não faço ideia. Porque o plano era fazer isso. Só que fica assim um tempão. Seu braço começa a tremer. O cara falou, vou dar um apoio aqui, meu braço fica parado. Você tá brincando. Juro, é assim que Olha nasceu o golpe isso. do Ultraman, cara. Caramba, que É assim legal. que nasceu, por conta que ele fica parado e não tinha como inserir efeito especial na hora. Então, realmente, ele fazendo isso,
E aí depois insere depois, né? Que é Caraca, tudo que feito à top, mão, hein? Tudo feito à mão. Ah. E aí ele trava o braço Era aqui. mão. E é fácil de saber quando é original. Pega a Uhum. dica. Quando for o dublê original, o Bin Furuya, ele não tá assim. Ele tá assim. Nossa, olha o Detalhinho. nível de detalhe dos experts. É por isso que então, quando eu só fui aprendendo conforme eu fui escrevendo o livro, né? Uhum. do Ultraman. Mas aí, enfim, detalhe, te interrompi pra contar que Não, esses mas é bom perrengues, esses perrengues Às vezes até ajudam, né? acrescentam na história, de repente surge uma ideia por causa do perrengue, cara. Eu vou rever agora os bastidores pra ver se eu tenho alguma ideia. É isso, surge assim, cara. Cara. Muito bom. Não, muito louco. E aí no set, por exemplo, além das explosões nessa diária, a gente teve também que lidar com mais de 30 figurantes. Então era uma cena que se passava no Japão, então eram 30 pessoas orientais que tinha que lidar. Tinha umas senhorinhas que não sabiam nem o que tava fazendo, que a gente conseguiu lá. As senhorinhas de 60, 70, 80 anos. E que falava japonês fluente. Aí eu falei, caramba. E tinha gente lá de vários lugares, né? Até o Bruno foi como convidado esse dia, né, Bruno? E como Muito alimenta louco. essa galera? Vocês ficaram um dia inteiro Sim. ali. Como você alimenta essa Cara, galera? Não é de salgadinho. Cada um eu leva achei sua muito marmita? bom, velho. É. Achei muito Você louco. quer falar o spoiler? Quero, Você até quero. ganhou também. Não, eu vou falar porque foi muito divertido. Eu cheguei lá, o Ralph Tung, que fez o Shiryu. O Ralph é o ator que faz o A hora Shiryu. que eu tava entrando com o carro, porque era um espaço gigante, que é um conglomerado de várias fábricas, vários lugares, e aí Isso tem um aqui em espaço Sampa. em São Isso, Paulo, em mas lá Suzano. em Suzano, né? Ah, ok. Que é onde foi Ah, saiu o ok. edital e tal. Sim. Então, assim, era um espaço grande, com bastante barro, terra, mato, caminhões, coisas, espaço parado e tal, mas muitas fábricas, né? E aí eu falei, nossa, que espaço bacana, como é que será que esses caras conseguiram isso e tal? Eu entrando, o Ralph me recepciona, com um radinho assim. Ô, vai lá, não sei aonde, para o carro ali. Eu, caramba, o Shiryu tá fazendo bico de manobrista, né? Como assim? O que é isso? E aí, foi muito louco, porque a hora que eu cheguei, parei o carro. Aí ele descobriu que ele tem uma equipe de valet. Não, presta atenção, aí desci do carro com a minha esposa e com as minhas filhas. Ele veio com uma forma desse tamanho. Quer coxinha? Quer coxinha? Pega um salgado aí. Aí eu falei, mano, você tava lá na porteira, como é que você chegou aqui Porque é já? irmão gêmeo? Quase isso, né? Não, o Shiryu veio correndo, pô. Ah. Mas o cara chegou pra servir. E aí eu vi que ele tava muito participativo. O Ralph é um cara muito disponível, ele ajuda pra caramba. Abraço, Ralph. Mas foi muito engraçado a familiaridade dele com o lugar. Tá. E aí eu descobri que uma das fábricas, que foi a fábrica que você deu espaço, era uma fábrica de coxinha. Coxinha, risole, quibe, massa X, que por um acaso é do primo do Ralph, né? É da família. Da lá, família. Então ele tava na casa dele, literalmente. Ele tava ali no espaço do primo. Por isso era o cara Ele que tava ali de recebia, o cara que anfitrião recebia. mesmo. É anfitrião. E aí Ele foi eles produtor nesse tiveram dia. apoio da Massa X, então tinha coxinha pra Nossa, todo mundo, eu- a galera história adorou. legal, eu Você não acredita? fazia ideia, eu perguntei Bastidores. Não, mano, perguntei de curioso. como é que alimenta todo mundo? porque tem todo que mundo, alimentar. coxinha, quibe, até umas horas. Mas aí eu acho que é uma coisa que todo fã de Tokusatsu Mas, quer saber. mas ele tem que falar da Edi também, porque É. a Edi alimentou todo mundo por muito tempo. Verdade. Vocês conseguiram uma pedreira pra vocês? Assim, a gente tinha uma pedreira, mas pra esse filme a gente optou por questão criativa mesmo, por causa da história, do enredo e da narrativa fazer lá na fábrica também, e até por questão de produção, né? Porque pra você se deslocar pra uma pedreira, primeiro que a gente precisava de um lugar que tivesse tomada, como alimentar essa galera toda, então não ia adiantar a gente ir pra um vazio, um nada, e não ter como ligar na tomada pra carregar a bateria, porque Gerador, Gerador, equipe, caminhão, não tem essa. não, grana. as câmeras que a gente usou são câmeras, sabe, não sei quantos. Né, tô editando o filme, né? Não é nem 4K, é 8K. Pra você ter uma ideia. Nossa. Arquivo pesado pra caramba. É tipo uma semana só pra passar de. Pra converter. Transferir. Meu Deus do céu. Então, assim, pra alimentar a fonte de energia dessas câmeras, é bateria que puxa muito. Então, várias baterias pequenas se acopla, aí vai o assistente de produção, troca a bateria, vai e O volta. tempo todo, grava um take, acabou a bateria. Acabou, vai lá e troca. tal. Então, Assim de rápido? muito rápido. Então, assim, você imagina fazer isso numa pedreira onde não tem nada. Então, pra esse projeto, a gente falou, ó, vamos fazer assim primeiro, pra dar o start e sair do zero. Tá. Entendeu? Que não deve ser o caso da Toei, que deve ser como é a Não, pedreira, uma pedreira já- preparada ali, né? Preparado, com entendeu? certeza. Como a gente não tinha essa estrutura ainda, a gente falou, ó, vamos pelo menos fazer e sair do zero, entendeu? E quando você fala em explosão? Uhum. Tem uma diária de explosão. Nossa, São explosões tamanho real? sim. Ou são explosões menores que Dribinha. depois você vai lá e com um truque de câmera, com edição, você transforma ela num negócio grandioso? Meu, foi muito doido, porque assim, eu já tinha feito Posso outras... postar? Você tem... Fala aí. Eu já tinha feito outras gravações de explosão de projetos independentes, mas não com uma equipe tão profissional.
A gente deixou uma explosão pro final, que é uma cena importante, né? Que é a explosão de fogo. Meu, Ok. a explosão de fogo ficou a não sei quantos metros, a gente. Quase, não vou dizer 1 quilômetro, mas 500 metros. Bem longe, assim, né? Meu, a explosão foi de combustível mesmo. Então tinha um limite ali de proximidade. É uma coisa séria, não é brincadeira, assim, de Eu ia criança. perguntar, tem que ter uma equipe ali Não, pra cuidar se acontece A alguma equipe coisa. dos caras, assim, é a mais top do Brasil, Olha. né? Não, essa aqui eu tava longe. Eu era o que tava mais perto e tava longe. O calor vem, né? Meu, o calor, o bafo na cara, parecia que tinha queimado minha cara. Só que foi tipo 5 segundos. Queimou assim e passou. Foi uma brisa suave, assim, de calor. Mas, meu, muito doido isso. E explosões mesmo, não é que foi um negócio controladinho, pequenininho, você filma de baixo pra cima, não sei o que lá, e depois faz isso parecer grandioso. Ah, e teve outra coisa, viu, Gui? Por ser explosão, a gente era um take só. Então nessa diária a gente gravou com 3 câmeras. Tem que dar certo ali. É. Dá pra repetir. Então, até pra explicar, o pessoal que assiste novela e tal, várias câmeras, no cinema independente a gente faz tudo com uma câmera só. Então a gente grava todos os takes que a gente tem que fazer nesse ângulo aqui. Gravou, o ator vai fazer a mesma fala num outro ângulo aberto, depois fechado, e vai revezando. Nossa, que trampo. E a produção independente é assim. Essa diária da explosão foi uma exceção à regra da produção independente, porque a gente só tinha um take pra explodir. Então, eu só aceitei, até o Guto falou assim, não, confia. Eu falei, beleza. Só aceitei porque era o Martão fazendo e o Guto correndo no meio das explosões. Porque teve uma cena lá que ele tinha que correr no meio de 3 explosões não era fogo, mas era argila, explosões grandes. Passava até a altura do teto aqui do estúdio. Aquele assim, né? clássico do cara correndo aqui Correndo, em frente à câmera e as explosões. 1, 2, 3. Caramba. Meu, foi muito louco isso aí. Quanto Muito que louco. você não viu o Jasper fazendo isso? Nossa, muito, Você né? viu essa aí, Até né? hoje Já tem tava. isso, cara. Então, assim, Caramba. é bem arriscado, mas é uma equipe profissional. Apesar de independente, bem profissional fazendo, né? Ah, sim. O Guto, ele tá à frente da Action Kung Fu, que é uma agência de dublês profissionais prestando serviço no Exato. cinema, na publicidade há muitos anos, né? Sim, sim. O Martão, como você falou, é o especialista, é o cara mais conceituado no Brasil nessa área. Então, Eu cheguei a ver com outras pessoas assim, todo mundo falava, tipo, outros caras tops aqui, falavam, mano, esse aí é o Martão, velho. Fala com o Martão. Tipo, os caras, ou foi aluno do Martão, ou eu indicava o Martão. Eu falei, então, Martão, vai ter que ser você. E deu certo, né? E o Martão comprou a Comprou a ideia? porque a gente não teria budget pra pagar o orçamento dele. Então, assim, ele comprou, falou assim, não, Nando, Guto, vou lá com vocês. Então, ele foi grande parceiro nesse projeto, viu? Que legal. Porque ele acreditou também, assim como todo mundo lá no começo, né? E você acreditava que você conseguiria trazer essas pessoas todas? Eu... Você falou assim, puta, não, vamos lá que eu vou convencer o cara a vir. Ou você fica assim, puta, não, o cara não vai topar, vamos falar com o meu primo ali. não sei o quê, tipo assim, não. a gente faz ali uma ligação direta, né? Assim, no começo a gente, não vou dizer que duvida, mas a gente fica meio assim, fala, caramba e tal, mas no final das contas, tem que ter coragem, viu, pra fazer um negócio desse, pra juntar toda essa galera, é muito difícil, cara. Você comentou que era o episódio piloto. Sim, sim. Tá bom, finalizou, qual que é o próximo passo daí? Ó, o próximo passo é a gente, igual a gente tá falando, né? Tipo, essa parte que o Bruno falou do reconhecimento é muito importante, assim, pra gente, né? Então a gente vai rodar muito em festivais, em eventos presenciais. Isso é Então, bom. com o Guardião Escarlate, a gente não vai ainda lançar na internet, a princípio. O Dragão de Rosário, ele foi, desde a sua concepção criativa, ele é um filme pro YouTube. Pensado pro YouTube. Ele é um filme pra galera. Então, tipo assim, é um filme de fã pra fã, a gente vai distribuir na faixa. fazer número no assiste aí, YouTube, né? No YouTube. Agora, o Guardião Escarlate é um projeto que a gente já tá visando no longo prazo, né? É porque assim, houve uma lei de incentivo aqui que conseguiu viabilizar o piloto, como ele disse, mas é um projeto de série. Que Isso. pode amanhã estar numa Netflix, numa Amazon Prime Ele é um Video. curtinho, É um mas piloto. que também é um piloto. É. Isso que É o eu tô primeiro episódio. entendendo, Então a entendi. ideia realmente é bater nas portas, Mas ele tem apresentar o começo, meio e projeto. fim. Tem um começo, meio e fim. O fim, você fica... Caramba. aberto, o fim fica mas é aberto. aquele fim que você fala, não acredito que os caras fizeram E isso. como é que é levar esse produto, que é um produto quase que pensando na cultura pop japonesa, para festivais aleatórios, vamos colocar assim por aí? Como é que é o convencimento? Tem que ter uma inscrição? Como é que Você é? podia trazer o case do seu parceiro lá do Shadow, né? Não, várias vezes na Nossa. conversa surgiu o nome dele Nossa. e eu acabei não falando. Bom, talvez você saiba, mas o Danilo não, então eu vou contar um Então pouco vamos lá. dessa Eu tô história. aqui para não saber. Tem um cara Exatamente. Eu tô aqui como público, que na não cidade Feira de Santana, na Bahia. Uhum. É um garoto de... Eu sempre falo um garoto, mas daqui a pouco ele já tá com 30 anos, né? Acho que ele tem uns 23 anos, 23, 24. O João Felipe Santiago. Nossa. Fera. Ele é monstro Uhum. na animação 3D. Que nem você comentou do cara que fez a animação do Jaspion, que roda o mundo inteiro. Aham. Esse fez uma animação do Sonic que, bum, virou uma febre na internet. E ele decidiu fazer um filme do Shadow. E aí ele banca isso
do bolso também, de forma independente, lá na Bahia, contratando atores lá. Gravou 100% do filme live action, tá? Caraca. Com atores em fundo verde. Ah, é live action. Live action. são Ele dois conta a atores história do Shadow. Em fundo verde e o resto é tudo inserção digital. Tudo digital. Não só o Shadow, mas todos os soldados da Ark, por Mano, exemplo. muito Eu vou te doido. mandar o link. Muito doido. Chama Projeto Shadow, se você não viu ainda, veja. E o João me convidou para fazer a voz do Shadow. Então isso foi em 2023, se eu não me engano, 22 para 23. 23 ele lançou no final do ano. Ano passado, 2024, a gente lançou um derivado, que foi o Sonic vs Shadow. Isso. Então você tava já no hype do Sonic 3, né, o filme. Então lançou um curtinha. E esse ano a gente tá para lançar um terceiro curtinha dessa série. E também como projeto piloto para uma série, assim. Ele pensa em fazer uma série do Shadow. Não sabia, que legal. E aí ele tá apresentando a personagem, acho que é Angel, aquela morceguinha. Como é que é, o Patrício? Ah, fugiu o nome. Você sabe, Patrick? É Rouge. Rouge. É, a Rouge. Ah, legal. Ele vai inserir a personagem Rouge, porque no segundo teve o Sonic, então agora vai ter a Rouge. E ele tá fazendo um piloto. Uma cena de um filme, né, de um curta que ele escreveu, enfim, estamos em processo. Vou te passar, muito legal o trabalho dele. Legal. O João também faz filme para YouTube. Assim como você faz os Cavaleiros, ele não tem preocupação de festival, de streaming, não. Vou fazer um fan-filme para YouTube. Ele lançou E tudo ele no vive, YouTube. de certa forma, de YouTube, do que ele ganha lá dentro da plataforma. Muito doido. E aí ele começou a mandar o Projeto Shadow para alguns festivais. Ele foi selecionado e ganhou como melhores efeitos especiais num festival no Canadá. Olha aí. E ele foi pro Canadá buscar o prêmio, cara. É. Tem vídeo, Eu tem vi foto esse dele vídeo, eu fiquei saindo louco, lá com a cara. Eu fiquei muito estátua, orgulhoso. sabe? Que resposta. Eu não fui porque eu não tinha como bancar a viagem pro Canadá naquele momento, mas fiquei coçando. Nossa. Mas foi muito legal. Então acho que é mais ou menos esse caminho, né? Acho que nasce da necessidade de criar um portfólio, né? Sim. Porque tem isso, né? Ser produtor independente, você quer mostrar o teu trabalho. O que eu sei fazer? Eu sei fazer isso. É. Agora, com esse filme pronto, quem sabe bater na porta aí de uma grandona e falar, cara, olha o que eu sei fazer com pouco recurso. Se a gente investir chegar- nessa área um pouquinho junto, Chegar junto, exato. quem sabe, né? Exato. olha, Esse não, é o mas projeto. esse Um caminho- patrocínio aí. Habib's, de repente, pra pelo menos... Corre o bancar risco ali a- deles falarem. As espinhas. Corre o risco deles falarem, beleza, troca todo mundo? Corre. Corre o risco, Tira mas esse Bruno aí, coloca o Janequine. Pode ser, mas... pode ser. Vai Olha. que- Mas é uma forma de começar. E essa parte dos festivais é muito legal. Eu tenho um outro curta que a gente fez que é de terror, que é o Clowns. Eu fiz ele totalmente experimental. Não sabia o que ia dar. Coloquei alguns festivais, a gente ganhou um monte de prêmio, um monte de seleção. Melhor curta-metragem do Nepal. Tipo, umas coisas que eu nem imaginava. Caraca. Ganhamos prêmio em dólar também. Então, assim, festival é uma coisa muito boa, assim, pra produção independente. Além de ser uma... que te dá visibilidade, né? Sim, além de ser um reconhecimento para você enquanto artista, enquanto cineasta, você também tem a oportunidade de crescimento. Sim. Você ganha visibilidade e tal. vitrine, né? É uma vitrine. Então, assim, essa é uma outra janela que a gente pode visar. Mas a parte comercial a gente tá em conversas ainda iniciais, né? Vamos dizer assim. Mas vou te fazer uma pergunta pode ser uma pergunta mais boba da mesa hoje. Qual que é a tua formação? Tua formação é de cinema. Eu sou publicitário de formação. Eu faço um pouquinho de tudo. Eu sou designer gráfico, sou produtor audiovisual. Mas, assim, para poder chegar nesse nível de poder fazer, eu tinha que fazer um curso de cada área. Então, eu fiz curso de direção de arte, fiz curso de captação de áudio. Eu sou músico também, então a parte de áudio tem que saber um pouquinho de cada Não coisa. é que você acordou um dia e falou, vou fazer isso. Não aqui. é assim, né? com Tipo, do certeza nada, não. comecei a Você fazer... foi, uma escada aí. 10 anos ator fazendo também, pouquinho de- né? Eu Tem sou ator conhecimento formado, de no DRT dublagem. também, tudo. Diretor também, tenho DRT de diretor cinematográfico. Então, assim, tive que fazer um pouquinho de cada área para poder conseguir gerir uma equipe. Fora que eu também, raciocinando, aqui a gente tá falando sobre cinema independente, específico esses dois projetos. Mas a gente tem a nossa parte comercial também. Então, a gente atende clientes lá da nossa região também, parte de produção de vídeo para institucional, rede social. Então, tem a E que hora parte... você dorme? É por aí o caminho. Que hora você para pra jantar? né? Mas tipo assim, não é do nada que o cara tá fazendo filme. Nossa, tipo, É por isso que eu nasceu dei a virado deixa. pra lua, né? Como Exato, dizem, por né? isso que eu dei a Assim, deixa, não é porque assim. assim, não é que de repente você acordou, brotou 1 milhão na tua conta e falou, vou gastar nisso. Até parece, quem Você dera. foi, você foi passo a passo. Até Se chegar tivesse 1 nisso. milhão, o filme ia Tivesse ficar muito melhor. Não tem Se tivesse padrinho, 1 não. milhão, você não tá sabendo desse 1 milhão aí, né? Não, eu não. Nossa, eu faria questão de dar pra equipe, inclusive. né? Então, às vezes, quando falta recurso do edital da lei de incentivo, eu faço questão de tirar do meu bolso. Às vezes, eu nem tenho, eu faço outra coisa, eu trabalho pra poder remunerar. Porque, o mínimo que você tem que fazer é reconhecer as pessoas que estão com você, né?
Tem gente que eu trago comigo que começou lá atrás com a gente, sabe? Tá. Pessoas que começaram, fizeram o primeiro projeto da vida, agora com a gente no Dragão de Rosan, Não, no e Guardiões essa Escarlate. ajuda, né? Como eu falei, é uma troca. Eu acho que todo mundo está investindo junto, todo mundo está criando portfólio, todo mundo está Também. acreditando no projeto. E eu venho, né, trocando isso contigo desde o início, né? Eu falei, cara, tô acreditou. junto em qualquer condição. Acredito. Então ele conseguiu editar, eu tenho lá um cachezinho simbólico de X. Falei, Nando, com ou sem cachê eu vou fazer porque eu quero estar junto no projeto, saca? E aí trouxe a do Brasil, inclusive, pra parceria. Nossa. Então uma coisa é o Bruno, ator. Outra coisa é, beleza, como é que você tá a sua pós-produção de áudio? E se a gente dublar isso aí dentro do estúdio lá, profissional com os atores e tal? E se a gente fizer não sei o quê? A do Brasil fez esse trabalho também no Projeto Shadow. Né, de Verdade, entrar na eu vi parte lá. de voz original e tal. E no Dragão de Rosan a gente tá junto, né? Então eu acho que você tá preparando um make-off, alguma coisa aí, mas tem take, né? Dos Tem. estúdios, do Elcio gravando. A gente pessoal. gravou o make-off completo, cada... Mas já saiu um making off da dublagem, não saiu? Ou saiu Da um dublagem não, teaserzinho? saiu do Aquilo ali filme, é eu um acho. corte de 1 minuto e meio pro Instagram. Imagina o que vai ser o Ah, bruto foi só um mesmo. teaser É ali. um teaser pro Instagram na vertical. Não, o Tem que não o falta make-off pra esse mesmo. cara aqui é material pra ele editar. Porque É, tudo que faz rende um caminhão de material, velho. entende? Então imagina, o dublador ficou uma hora e meia no estúdio, falando. Aí tem piadinha, coisa que erra, é muito material. Então a ideia do Dragão de Rosan com esse material de dublagem é resgatar aquela nostalgia lá, aqueles tempos áureos da dublagem, que saía um projeto novo do Cavaleiros, um filme, uma animação nova, que tinha aquele make-off da dublagem. E sair que o fã de Cavaleiros... E aí que faz a tokusatsu diferença trazer pra cá também. Falei Muito. isso pra ele. Porque, embora os nossos estúdios hoje tenham outra configuração, né, de layout, você sabe disso. Você entra no Google, pesquisa um dublador, vai aparecer aquele fundo colorido atrás. Aquele quadradinho verde com Nostálgico, amarelo. E a gente tem aqueles tecidos até hoje Tem. dentro das nossas salas de aula. Que a gente fez sabe, um degradê, uma coisa ali estética de propósito para resgatar essa identidade. É. Aí eu trouxe ele para essa sala e falei, cara, é aqui que você tem que gravar o making off. Era que ele viu É. o fundo lá, ele pirou. Então a gente vai ter o Elcio no fundo colorido. É, tá vendo? Que moral. É. Que legal isso, cara. né? No fim é tudo nostálgico envolvido. Tudo né? nostálgico, Ah, Cavaleiros do Zodíaco é nostalgia, Não, é a né? coisa mais... pô, Você curtia também? Acabei não perguntando ainda. Eu gostava Você bastante. cresceu vendo animes ou já não era sua Não, praia, não né? é minha praia. Não é minha Agora praia. inverte, né? Eu Você faz as vi- perguntas. É. vai. Não, eu ia finalizar com uma pergunta ainda que eu acho que eu e talvez quem esteja em casa ainda esteja em dúvida. E se eu quiser assistir esse Metal Force, o que eu vou fazer? Vai ter que esperar as estresses. Tem que esperar a estreia. esperar as não, vai estreias. não vai ter exibição pro público X, Online? Y, é. É, a gente vai... Em vai algum ter, momento... ou vai ter uma apresentação Assim, eu fiquei- aberta. Ou, Vai. vamos negociar com o Anime Friends para Você soltar falou lá da- no palco do Anime Friends. Ah, de repente, interessante. Isso, não, isso com certeza. Isso Kuroda, é- Kuroda, Levar calma pra aqui, evento, É. não tenha De repente, dúvida. porque assim, eu tô aqui, com certeza quem tá assistindo a gente tá falando, tá, quero assistir, o que eu faço? Nossa, o que me... Ó, direct do Dragão... O Dragão de Rosan, inclusive, tá com mais de 13 mil seguidores no Instagram. O que tem de gente no direct e nos comentários o pessoal vê lá, fala assim, eu sou da Paraíba, eu sou do Amazonas, eu sou não sei de onde, como que eu posso assistir? Aí eu falo, ó, por enquanto são exibições presenciais, mas o Dragão de Rosan, né? Mas no segundo semestre iremos exibir no YouTube. Tem que ficar respondendo de um em um, assim, né? Dar uma atenção. Faz um anúncio logo de uma vez, pô. Mas aí eu tenho que terminar de estruturar algumas estratégias também. É, né? Ok, mas Por eu tô mais que falando- você anuncie, às vezes você anuncia num dia, no outro vão te fazer a mesma Não, pergunta. fazer a mesma pergunta, Acontece. é normal. Total. Isso é normal. Às Você vezes- sabe Mas, muito bem como é que é Nossa, isso, ó, Danilo. Eu sei, absurdo. Você disse que esse aqui não vai pro YouTube ainda, né? Ainda. Não tem data de estreia Não. no YouTube. Mas vai rolar uma premiere, como aconteceu no Dragão? Vai sim, a gente tá articulando. E vai ter venda de ingresso, vai ser só pra Vai. equipe, como é que vai ser isso? Ó, vamos... Vai ter sorteio. O que tem de em comum dos... Você tá até quando no Brasil, Daniel? Até quando você vai Eu ficar? acho que não vai dar tempo. Qual que é o mês máximo? Ah, no mês máximo não, é o fim desse mês. O que tem Mas de ele comum... te manda um convite pra você É. assistir. Vamos mandar, Me você vai manda ver. ouvir, meu, vai. O que tem em comum dos dois projetos? Assim, olhando visualmente. Gutenberg Lins. Gutenberg Lins. Os dois cabem na cabeça dele. Além do Gutenberg Lins, o que tem aqui visualmente? Armadura. Armadura. Capacete. Os dois têm armadura. Ah, Ok. Então, pode ter certeza que a gente vai fazer alguma coisa com isso também. Olha aí. tá bom. Pode ter certeza que... Entendi. Vai ter Cara, exposição de armadura. né? Me sopraram uma curiosidade Ah. aqui que eu não conhecia, mas talvez o Danilo conheça. Ixi. Danilo, você já ouviu falar do Insector Sun? Puta, eu tava esperando essa caixa pra falar. Eu ia dizer isso, porque tem produções... eu Quem acho que é o Insector Não, Sun? eu Conta ia- pra Eu ia galera. dizer isso agora, eu ia até... você perguntou do anime, eu ia responder a tua pergunta e já ia engatar nisso, por isso que eu fiz a pergunta do coisa. Não, eu vi Dragon Ball, vi Cavaleiros e parei aí, eu não vi
Eu não vi Yu Yu Hakusho, eu não vi nada dos clássicos que passaram, mas não vi. Eu não sou do anime. Eu não sou. Eu tentei, mas E o que te chamou a atenção no Tokusatsu? O que te pegou no Tokusatsu? Ah, cara, Porque você vive... Há quanto tempo você vive do eu tenho Tokudoki? canal, eu tenho 11 anos de Tokudoki. Caramba, O Tokudoki já bateu tem 10, 11 anos. cara. Com quantos vídeos você já tá lá postado? 1000 e tralalá. Você Nossa. tá falando só do YouTube, né? 1000 e tralalá no YouTube. Fora rede social, né? Fora todas as redes sociais, tem vários posts Você tá em aleatórios todas do- as redes sociais. Eu tenho tantas que eu nem sei se eu tô em todas. Tem YouTube, tem Tá em Instagram. todas, é ótimo. TikTok, Você tá no O Tinder? TikTok eu tenho, mas o TikTok eu não interajo muito, eu só realmente posta. programa e posto. E o Twitter, que também é um perigo, é bom não estar lá. É, eu nem tenho. É bom não estar lá, mas a conta tá lá como eu criei antes de começar essa coisa toda. Depois que rasgou minha roupa de Biohazard, eu parei de entrar no Twitter. Então, assim, só esses dois básicos, eu acho que pra mim não vai. O anime pra mim é um negócio que eu não consigo. Não... Tentei ver o mais novo, que é o Kaiju Number 8. Mas o tipo da animação, os gritos, aquelas cenas paradas, tipo a Marvel dos anos 70, os desenhos, que era uma Sei, cena só ficava e a parada. boquinha mexendo. E só a boquinha mexe, aqueles rainhos. O Thor lá Eu dos realmente anos... não consigo absorver isso de uma maneira que me agrade. Aham. Mas eu ia dizer, porque no fim das contas você está criando aí um novo projeto, um herói nacional, e a gente tem o Insector Sun, que teve uma época que falou-se muito do Insector Sun, que é um projeto de uma série nacional baseada em Tokusatsu. O Timer Man fez uma época também, Sim. o Fabiano fez. Então tem já assim como o próprio Rafael Senini usou o Cruiser, Ele fez um crossover. ele fez um crossover com o muito Jasper louco, na muito animação. louco. Aham. De repente seria muito legal trazer essa galera de alguma maneira, já que a gente tá falando muito de easter egg, referência em obras, trazer essa galera também para participar de alguma maneira nesse Metal Force, porque De repente você chama os Chris, Combo Rangers. o Chris Que Chris também é Lee, sensacional. o Sector Sun, ele tá nessa há muito tempo. Legal. Muito tempo mesmo, há décadas já participou. Tem vídeos dele do Caldeirão do Hulk. Ah, tem já vi. Pânico, talvez. Todos que você falou, Talvez o acompanha há Chris, muitos se ele anos estiver já. assistindo, Então ele tem pode- referência disso tudo aí no seu trabalho em Sector Sun? Seria É. legal demais fazer uma inserção de alguma maneira, sabe? É. Trazer essa galera, que seja uma pequena parte, uma pequena referência, um insert, alguma coisa assim. Porque é uma galera que já vem fazendo isso antes desse projeto também, de uma outra maneira, com uma outra grana, um outro suor, né? Mas estão aí há bastante outro tempo momento, também, né? em É. outro momento. Sim. Mas é uma galera que também merece ser citada aqui nesse momento. Eu tava esperando essa deixa pra falar, porque já trabalharam na sua época trazendo isso. E o Cris tá legal. nativo até hoje, o Fabiano também. Sim, legal. Talvez tenha até mais gente trabalhando isso, eu nem tô citando aqui, peço até desculpa, mas são os dois que me vieram em mente agora, que já conversaram particularmente comigo. Mas tem público para isso. Então quer Tem dizer público, que assim como tem gente querendo fazer, tem gente querendo assistir esse Sim, tipo não, de tem muita coisa. gente na Gay League, igual você citou, tem vários outros lá que eu acompanho, que eu sigo no Instagram também. Exato, e é por isso que eu tô Muitos anos. perguntando, quando é que a gente vai ter acesso a isso? É. Por isso que eu cheguei nessa pergunta. Sim. Então, a gente pretende lançar na internet, sim, mas vamos. É uma coisa de cada vez, né? Igual você falou assim, como juntar essa. Pra você ter uma ideia, pra fazer esse curto aqui foi um sangue, um suor. Imagina. Não sei, eu não vou nem citar quantas horas eu dormi na semana. Se eu conseguir dormir 1 hora por dia, acho que durante a semana eu dormi 8 horas. Porque eu tava finalizando o Dragão de Rosan, gravando esse aqui. Finalizei o Dragão, mas não finalizei. Tô terminando esse aqui, é muita coisa ao mesmo tempo, fora a vida real, né? Em que pé Então- que tá o Cavaleiro Escarlate hoje? O Do Guardião Guardião Escarlate. Guardião Escarlate. Ele tá agora na fase de pós-produção. A gente vai fazer uma exibição pra equipe e tudo mais, né, nos próximos dias. Mas a gente já tem os primeiros cortes ali. Então, cara, tá muito legal o material. Tá muito legal E mesmo. quanto tempo desde que você começou a se envolver com esse projeto até agora? Ah, então, é que assim, cada projeto ele tem uma vida, né? Cada projeto é de um jeito. Então, por exemplo, ó, o Dragão de Rosan, quando eu fiz, eu queria muito que tivesse uma armadura. Então, enquanto não tivesse uma armadura, eu não ia fazer esse filme. Isso é uma coisa que eu defini pra mim. Porque além do Shiryu ser o meu favorito, o meu Cavaleiro de Ouro favorito é o Doku de Libra. A pré-produção do filme começou então no momento que você falou, vamos encomendar uma armadura. Quando eu vi que a armadura tava quase saindo, eu falei, putz, agora dá pra gravar. Foi Agora eu quando preciso roteirizar esse filme. quando eu fiz aquela reunião com a equipe, já tinha a armadura quase que pronta ali, praticamente, né? Então, o roteiro, a primeira coisa, você não entra numa pré-produção se não tiver um roteiro. Então, a primeira coisa, né? Então, o Guardião Escarlate foi um outro processo. Já tinha armadura, os capacetes, já tinha várias coisas, né? Andando. Foi mais questão de achar o timing pra todo mundo, né? Então, por exemplo, conseguimos uma verbinha ali, um financiamento, pra tirar do papel. Então, aí era a hora de fazer esse projeto do Guardião Escarlate, né?
E aí é o tempo de pós-produção. No caso do Dragão de Rosan, ele tem muita pós-produção. É muito. Toda cena que tem Cosmo ali, poder, né? É muito trabalhoso, muito trabalhoso. O Guardião Escarlate tem também bastante, tirinho, espada laser, explosão, tremer a tela. Mais pontual, né? Mas só que são coisas mais pontuais. Agora, toda vez que o Shiryu vai fazer assim, ó, é o Cosmo em volta, é poder. Nossa, é muito trabalhoso. Fora a armadura também, que dá muito trabalho. Então, assim, cada projeto ele tem o seu time. Pré-produção, produção e pós-produção. São 3 etapas do audiovisual, da área cinematográfica, né? Então, assim, agora a gente tá na pós-produção do Guardião Escarlate. Estamos finalizando. Então, em breve, talvez a gente... É bom a galera que não segue ainda, segue aí, @MetalForceOficial, Olha aí. @O Dragão de Rosan, porque em breve a gente vai anunciar uma coisa... Mandar um link de visualização única pra imprensa, né? Olá! Você coloca o Tokudoc pra fazer um release. Não, ele vai ter acesso às coisas. Porque sabe uma coisa primeira mão. que me chama muito a atenção? E como eu fiz muita fotografia de action figures, tenho amigos que fazem, de Cavaleiros do Zodíaco e tudo. Ah, sim. O que reflete esse capacete? É muito bonito, né? Mas eu fico imaginando você ter que fazer a pós-produção disso Ah, e não aparecer o refletor, e não aparecer não sei o que lá. Porque vocês fizeram em campo aberto. Sim. Então, com certeza, veio muito... Nossa, por exemplo, do Dragão de Rosan, que tá mais fresco, porque a gente acabou de finalizar essa parte de pós, o que a gente teve que tirar de poste, na cena que você lutou, de poste de luz, porque na China do século XVIII não tinha poste de luz, nem na China agora, atual. É o tipo de coisa que ninguém em casa pensa. Ninguém tá vendo? pensa. Nada. A luta que você fez lá com o Gutenberg, você nem sabe, mas o tanto de takes que eu tive que tirar a cadeira que vazou. Lembra a cadeira, o lá tinha um banquinho, banquinho por causa da armadura. Nossa, verdade. cara, doideira. Olha aí. Então, por exemplo, não tem aquele take do talco que ele faz assim? sim, que ele limpar lá. Então, depois que ele faz aquele take do talco, ficou branco. Todas as suas cenas estão com o peitoral branco. A gente teve que voltar o azul da blusa. Então, a coisa que ninguém imagina. Olha o trabalho que dá, velho. Foi na primeira sequência de luta, tinha 3 sequências inteiras pra gravar. E a gente gravou... 3 combos de porrada. Entre 1 e 2 dias, eu acho que eu e o Guto gravamos todas as lutas, todas as sequências, todas as falas. Mas também tem isso, né? Existe uma decupagem técnica e um cronograma de gravação. Então você não grava em ordem cronológica. Não. Sim. Às vezes a primeira favorece, é a última. vamos priorizar todas as fora de falas. ordem, Hoje é dia só de fala, amanhã é dia só de luta. Foi mais ou menos isso. É o lance da explosão, né? Teve um dia só pra explosão, né? E aí, na primeira cena, ele enche a mão de talco e dá umas porradas pra fazer Pra aquele fazer efeito O efeito prático. Acabou, porque o figurino dali pra frente era Só branco, manchado. Eu preferia ter feito na pós essa poeirinha. Mas são bastidores que a galera que acompanha não sabe. Não tem ideia do trabalho que dá. No caso desse aqui, especificamente, eu ainda... Tem umas placas lá pra retirar. Então, muito louco tem umas isso. placas. A gente gravou também, nossa, essas diárias foram muito legais. Foram. As partes do Bruno a gente fez num templo budista lá em Suzano, um templo que nem eu conhecia, eu moro lá perto. Sensacional. Mogi das Cruzes é do lado. Meu, eu nem sabia nem que tinha isso aqui no Brasil, um templo muito louco. Com várias estátuas, o telhado lá e tudo. Lindo. Só que acontece, tem várias placas de sinalização. Não pise aqui. Aí tem uma placa lá que é o Deus da não sei do que e tal. E aí, tipo, tudo em japonês, né? Tudo escrito. Só que o nosso filme não pode ter essas marcações. Então a gente teve que cobrir tudo. A gente criou outras placas. Por exemplo, tem os guardiões. Uma placa que era, sei lá, Deus do vento, Deus do trânsito, tem um negócio assim, né? A gente cobriu com o guardião da sabedoria, o guardião da força. Então a gente teve que criar a gente abriu o Photoshop, designer gráfico, criou uma arte, depois alguém foi lá, imprimiu na gráfica, levou no dia do set, colou em cima da placa. Olha o trabalho. Uma placa escrito Shiryu, amigo. Bastidores, né? Então, mas é o trabalho que dá. Teve algumas que a gente não conseguia colocar coisa em cima, que a gente cobriu com um pano vermelho, porque o vermelho faz parte do Guardião Escarlate, a direção de arte ali do projeto. Então, olha o trabalho que dá, que a galera não faz ideia, né, Bruno? Não, e ainda assim, se você parar pra pensar, é claro que o maior trabalho aqui é a armadura, são as armas, o figurino. Acho que na parte de arte é mais essa parte de figurino mesmo, né? Porque o espaço tá pronto, o tempo já tá lá. Então, sensacional, a gente não tem que construir nada, não vai fazer cenário, sabe? Então, não mas tem que pintar a parede. Tem coisas que afetam. Tem uns trabalhos, no caso dos dois, né, o herói e vilão, tinha uma coreografia de luta já montada, já estava toda coreografada, só que no set a gente faz, chama visita técnica. A gente vai lá um dia só para conhecer o espaço e fazer um mapeamento bem antes da gravação, semanas antes, dias antes, né? Posicionar a câmera, ver ângulo, etc. Até sem a câmera. Às vezes pode ir só a pessoa para ter a parte visual, né? No dia que eles foram para fazer a visita técnica, eles perceberam
que a coreografia não ia rolar do jeito que eles fizeram, porque a ideia era subir a escada e continuar, tipo, vai lutando e vai subindo os ambientes. A gente queria explorar lá. Só que chegou no dia e falou assim, acho que não vai rolar de gravar assim, porque a câmera vai ter que subir, vai tremer e tal. Então a gente mudou até o andamento da coreografia de luta que ia subir e a gente manteve fixa no lugar. Por causa do ambiente, entendeu? Coisas que é bastidores, né? É coisa que quem assiste nem pensa, Não faz né? ideia, não faz ideia. Pensa. É muita curiosidade. É muita Às vezes os bastidores ficam até mais interessantes do que o É, do próprio que você. filme, né? Porque você vê um filme de. Um curta, vai, de 12, 15 minutos, no caso do Dragão de Rosan, 30 minutos. Você vê o curta ali, você não faz ideia da tanta gente que estava envolvida, do que teve, né? Então o Brunão participou do Dragão de Rosan. E enquanto você chegava lá, a gente fez a premiere agora recentemente lá em Mogi das Cruzes, né? Enquanto as pessoas estavam chegando, a gente deixou exibindo um make-off exclusivo. Foi sensacional isso. Meu, cara, muito ficou. bom. Ele rodou umas 3 vezes, porque Muito ficou, bom. sei lá, tem uns 25, 30 minutos. Legal. Ele deu um loop Na lá. entrada, né? A galera sentando e o make-off sendo Meu, foi exibido muito ali. legal. Muito Porque é legal coisa isso. que a gente nunca exibiu em lugar nenhum, a gente exibiu só lá. Foi muito Então bom. era uma forma de interação. E aí você mostrava como que foi o set, o Gutenberg com a armadura, o Bruno lá, eu vou dar porrada nesse cara aqui e tal. Tipo, Isso é muito legal, isso é muito legal, porque a gente não tem muita noção, né? E às vezes a gente pega coisas aqui, mesmo dublando, eu lembro muito da época da dublagem do Game of Thrones, Ah, que a gente recebia um material que não estava finalizado ainda. sério? Até nesse nível já vem também assim? Porque ele Na era dublagem tudo, a gente tem tudo- bastidores também, bicho. tudo Nossa! acontecendo ali, né? E a estreia era mundial, então a dublagem tinha que estar pronta junto com a estreia do episódio. Ah, entendi. Então tinha uma certa antecedência. Eles não estavam, está tudo pronto, agora manda Não, dublar. enquanto vocês estavam dublando, a Eles aposta estavam, estava a sendo feita aposta estava lá. correndo. E não só isso, né? Sigilo. Vazamento de informação lá fora, vazou não sei o que Então no você México. recebia, Então, às vezes eu os já caras cheguei- travam a tela. Eu já cheguei a Você ver recebia muito depoimento disso pra gente fazer, então não estava finalizado. E aí Certo. você vai ver, cara, é tudo posse. É. Pô, o cara tá num campo e aí ele olha aquele monte de castelo, a cidade em volta, que não existe. Não existe. Ele exato. tá ali um grande de um tapume verde, que aquela cidade vai entrar depois. Caraca, que legal. Você vê lá aquela monte de gente, aí tem um gigante no meio do caminho. E tem um cidadãozinho ali com a roupinha de motion capture, 2 palitos de 3 metros de Pula a altura cabeça. e 2 Com a bolinha. bolinhas lá em Pra cima. ter o lugar do Pra ter o lugar dos olhos do É o gigante. Caraca. Você tem a Daenerys no touro mecânico. Pra depois inserir ali. Dragão mecânico, cara. É. Nossa. É. Então são. E aí, negócio isso assim, aí caramba, ele isso tá falando da questão dos bastidores das gravações lá. A gente recebia o material não finalizado, mas tem os nossos bastidores também. Às vezes, pra não vazar a informação, os caras travam a tela. E aí teve episódio Congelada, inteiro. Não, travar de, tipo assim, colocar um blur ou uma tela preta. Teve um Você não episódio. via absolutamente nada. Acho que a última temporada A inteira, última né? temporada foi horrorosa. A gente recebia a tela toda preta, a gente só ouvia o que tava acontecendo. Meu, como não que via você nada. traz emoção se E não aí sabe o que tá tinha uma acontecendo? bolinha Ah, assim, ó. mágica. Você via assim, ó, a bolinha e a boca da pessoa Isso que eu ia mexendo. dizer, é tudo Aí black, numa cena só que tinha um plano aberto com 10 pessoas conversando, tinha 10 bolinhas, esse só via a cabeça. Triste. Pra ver Então, quem era como é que quem. se identifica o teu personagem? Pois é, nesse não momento? dá. Mágica. Caraca. Mágica. Caramba, Teve uma cena no último episódio que eu falei assim, por mágica eu acertei todo mundo. Caramba. Meu, e eu tava com uma baita cara. vergonha de trazer o filme pro Bruno aqui, ver todos os Não, dubladores cara. clássicos. O filme, o cara, Nada. tipo assim, tava os dois no meio do mato assim, aí a gente Eu abanando tava- a cabeça eu tava do Shiryu. cobrando esse cara, até de forma incisiva. Você não tá entendendo. Manda um filme pra gente fazer, É. porque você tem que ter tempo de pós no áudio também. É. Não é só efeito especial de Lógico. vídeo, você tem que mixar o filme. E eu querendo dar mais um Vamos gravar. acabamento. Não tá pronto, cara, relaxa, velho. Não, que a gente pega. Você vai fazer ali o Planeta dos Macacos, quando teve aquele remake lá e tudo. Sim, sim. Metade do filme não estava feito, só tinha os esqueletinhos de CGI ali correndo no meio da cidade que um dia seriam macacos. Game é assim também, quando a gente Game vai gravar. também, game é verdade. É. Quanto que você não pega ali do ator só com a roupinha do mocap? Nossa. Caramba, cara. Eu achei que era só no Independente, foi caramba. Não. Olha A que diferença é legal. o tamanho de dinheiro que você tem envolvido Sim. ali para poder Fazer o desenvolver acabamento. mais, um acabamento melhor e tudo, mas o desenvolvimento da coisa é muito parecido, né? Que legal. É isso aí. E trilha sonora?
Aí eu ia perguntar isso. Vocês usaram a música do Ricardo na trilha? Se a gente fizer o filme do Cruise e não tiver o On The Rocks no mínimo, né? Porque eu entendo, mas assim, BGM ou que seja GME, como é que vocês inseriram? Como é que Olha, vem aí? hoje todos os projetos que a gente está desenvolvendo, a gente tem um responsável que é o Felipe Antunes. Então ele, por exemplo, no Cavaleiro do Zodíaco, como que a gente faz? Olha o trabalho que a galera não imagina também. Não. Eu gosto de acompanhar de perto a parte tanto da pré, quanto a produção, quanto a pós. O filme tem o dedinho meio com cada coisa. Capacete eu ajudei a lixar, pós-produção tem efeitinho que eu fiz lá também, música, trilha sonora, tem coisa lá que eu fiz, que eu toquei guitarra baixo. Vamos imaginar, Cavaleiro, né, separar as duas coisas. Sim. Aqui você tem um filme original, onde você pode desenvolver uma Do trilha original. É. Cavaleiros, você tem uma coisa que é muito característica da trilha, que foi inclusive muito criticada no filme oficial que não teve, que não nada. usou nada da... Tem um negocinho e uma ceninha ali, né? Então como é que você faz um filme desse independente, sem direitos, sem pagar direitos, sem usar isso, mas porque bebe muito dessa nostalgia, ou você usou e vamos ver no que dá? Não. Por exemplo, na Lenda de Fênix, eu não tinha esse cara, vamos dizer assim, né? Então a gente usou as OSTs, que é Original Soundtrack. Então a gente pegou literalmente, pegou o CD e usou as músicas do CD, do disco original lá, na Lenda de Fênix. Então não tivemos nenhum problema na época, E não teve que pagar nada, nunca rolou nenhum strike no YouTube, nada. Nunca até hoje, né? Então por ser um projeto de fanfilme, digamos assim, uma paródia, vamos dizer assim, né? Um projeto feito do bolso. Ainda sendo à toa. Também, né? Isso. E no caso, o Dragão de Rosan, a gente regravou todas as trilhas, então a gente, lógico, enquanto diretor, parte criativa, eu escolhi as trilhas que eu queria para fazer as referências que precisavam, né? Eu falei, putz, essa cena do Shiryu, essa música aqui. Essa cena da armadura, essa música aqui. A música dos créditos, vai ser essa música aqui e tal. E aí, algumas outras trilhas, o que a gente fez? A gente pegou uma música guia e gravou em cima uma nova versão nossa. Então, por exemplo, tem a música do Shiryu com a Shun-Rei lá, que é bem China, assim, né? E aí a gente criou uma trilha nova, inspirada nessa. Então, ele tem um misto de composições novas com versões, quase com tributo. No caso do Guardião Escarlate, tem trilhas do Ricardo Cruz, que já são deles, que já vai colocar no filme. Justo. E agora trilhas originais também, totalmente criadas para o filme. Lógico, a gente pega a inspiração, Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider também. Teve uma outra que inspirou no Changeman também, né? Então, só pegar, tipo assim, o tema do vilão. A gente pegou todos os temas de vilões que tem, ouviu, fez aquela imersão e criou em cima. Na hora de criar, as referências vão chegando, né? Mas como que faz? Eu abro tipo, o Felipe Antunes, ele mora em São Paulo, eu moro em Mogi. Então a gente não consegue se encontrar. Mas a gente tem uma dinâmica de 2, 3 vezes por semana. Então imagina, para a minha vida, 2 ou 3 vezes por semana a gente abre uma live. Ele abre a guitarra dele lá, abre o programa, eu abro o meu violão às vezes e tal. E a gente pega, putz, mano, essa parte coloca um piano, coloca um teclado, coloca uma orquestra aqui, umas vozes líricas. Meu, imagina esse trampo, velho. É muito também trabalho. Tudo construído do zero, então. Do zero. Todas. Que legal. E eu tô gravando make-off de tudo isso aí. Boa. Agora quem vai editar... Você vai ter que ter um making-off geral do filme, e aí os make-offs nichados. Make-off da trilha sonora, make-off da dublagem. Durante os anos você vai editando isso e vai soltando essas pílulas. Tem material para 5 anos de making-off aí. Caramba. De pós-produção também, tem bastante coisa. Caraca. Top, né? Sensacional. Só que eu posso dizer, depois de todo esse papo, e o filme? Quando é que fica pronto? Onde é que a gente pode ver? Acho que essa é a pergunta. Segue no YouTube, @raciocinando. Esse é o momento, senhores. Deixem as redes de vocês, fiquem à vontade para fazer o jabá, falar o que vocês quiserem. E aí eu queria deixar para você que está em casa também, coloca aí nos comentários quem você queria ver aqui, o que você está achando desse papo. Eu tenho certeza que você está morrendo de vontade de ver os filmes. Eu também. Já vi o Dragão de Rosan, tá sensacional. Sei que ainda você vai mexer um pouquinho. Sei que eu tô curioso, esse cara. Hashtag quando assistir. Né? Coloca no quando assistir. Aí, né? É isso aí. Você quer falar alguma coisa, Gui? Eu, depois disso tudo, não vou falar mais nada, só tchau. Obrigado, tchau. Senhores, obrigado, gente. Quer falar? Você se vendeu pouco hoje, vende pouco. Gente, primeiro eu agradecer mais uma vez pelo convite, pra mim é uma honra estar aqui, ainda fico arrepiado toda vez que eu entro nos estúdios, porque é uma paixão de infância, tanto a parte de dublagem quanto a parte de cinema, às vezes eu nem acredito as coisas que acontecem com a gente na vida, né? Mas é uma grande honra pra mim estar com vocês, você também
Eu sou muito fã de Power Rangers, né? Então, eu cresci minha adolescência e vida adulta acompanhando seus vídeos. Não sei se não deu tempo de falar. Caraca, ele fez parte você fez parte da infância dele. Eu tenho 10 anos só nessa área. Né? Não, mas é muito legal, porque às vezes eu vou resgatar alguns conteúdos. Quem que eu vou conferir? Tô com dó. Caramba, então, sim, uma grande honra estar aqui do seu lado. Obrigado cara. até pelos toques, pelas coisas que você falou de bastidores. Também é muito importante, né? E a ideia é isso aí, galera. A gente fazer muito com pouco. Então, assim, a gente tá num processo de evolução constante e crescente. Então, assim, pra você chegar lá em algum lugar, você tem que começar de algum lugar, né? Então, a ideia é essa. A gente tá fazendo produções totalmente independentes. Mas acompanhe, ó. @odragãoderosan no Instagram. Então, se você seguir lá, já é a forma... como que a gente pode ajudar? Segue no Instagram, comenta, compartilha com alguém que você porque conhece. na hora de vender esse produto, os números das redes ajudam. Ajudam Fica demais, bonito entendeu? isso no vídeo, né? Olha Deixa eu ver, aí. ó. Fica pra caramba. Ó, vou mostrar pra vocês. Tudo muito bem trabalhado, ó. Dourado. A iluminação ajuda também. Né? Então segue lá, @odragãoderosan. Esse aqui é o projeto fresquinho também, tá saindo do forno, ó. O Guardião Escarlate. Segue lá pra gente também no @metalforceoficial. Projeto com várias lendas aí do cinema, do audiovisual brasileiro. É a forma de você nos ajudar. Se quiser seguir também a produtora @raciocinando filmes. E o meu pessoal @Nando Rodrigues, ok. É isso aí. E Pix, pode fazer Pix. Qualquer conta, Ajuda lá. pode fazer Pix. Ó, eu só agradeço, porque eu tô, na verdade, eu tô há muitos anos para passar por aqui, falar com vocês pessoalmente, agora estamos aqui pessoalmente. Tô muito feliz, porque do mesmo jeito que você falou que você me acompanha nisso aqui, eu acompanho esses dois há muito tempo. Que legal, tá vendo? Desde sempre, na verdade, e de repente conhecer esses caras. Com o Bruno eu não trabalhei diretamente, mas com o Gui eu trabalhei diretamente. Acabei trabalhando Nem falamos sobre isso, né? Nem falamos sobre nem isso, tempo, é verdade. Então, e no fim das contas, eu tô muito feliz de estar aqui por isso também. Porque meio que eu tô fazendo um check em coisas que eu queria fazer na vida. Legal. De estar aqui, conhecendo vocês, conhecer os estúdios. Enfim, deixa eu não ficar rasgando cedo. Que tá louco, A gente nem fez um tour. Tem que É, passar pra ver os estúdios agora. né? Se vocês quiserem Vou contar só sobre... um caos com o Danilo, que vamos eu achei muito curioso. Justamente desse último trabalho, que foi o Kamen Rider Build, que uma hora sai, quem sabe, né, a saga do Kamen Rider. E foi muito curioso, porque eu fui chamado para fazer teste pro personagem um dia no estúdio. E fui. Tá bom, fui lá fazer o teste, fiz o teste. No exato momento em que eu tirei o fone ali, tava saindo do estúdio, chegou uma mensagem no meu WhatsApp do Danilo. Com a foto do personagem. Só. E não falou oi, nada. Achei que era foto da câmera, tipo, tô tirando pela câmera. Eu achei que fosse, Não porque foi pra tanto, não foi pra ele tanto. mandou, mas foi num timing assim, eu olhei e falei, Danilo, você sabe de alguma coisa que eu não sei? Eu sei antes de você. Você vê que foi mamata o negócio, né? Não, Ele nem fez não o foi teste, mamata. já tava aprovado. Ele Já fez- tava ele fez aprovado. o teste, mas Não, ele fez um porque- teste pra outro personagem. Eu fiz Não, nem cheguei a fazer teste para outro personagem, eu fui fazer pra ele mesmo. Você foi direto nele. Porque Fui direto nele. Quando chegou... Bom, termine de E, contar foi, a história. e aí foi, né, conversando com o Danilo, conversando depois com o Gustavão também, foi um pedido deles que eu estivesse no teste pra fazer esse personagem. Caraca, que legal. E rolou, no fim Eu das sei, contas eu sei o rolou. quanto ele gosta e eu também, conhecendo o trabalho dele, quando chegou o personagem, quando chegaram os testes, e o teu personagem não entrou nos primeiros testes, porque ele não entra logo no início da série como um grande... Ele já é Apesar dele abrir a série. Ele é um grande personagem. Peraí, o tempo só pra todo. ambientar, só para o público lá entender. Você trabalha com dublagem também? Boa Eu pergunta. bem que gostaria muito mais do que eu já fiz, trabalhar muito mais do que eu sonho de criança ser dublador. Não, mas você tá envolvido especificamente com o processo de dublagem de Tokusatsu, é Essa isso? série do Kamen Rider Build, Ah, eu não sei o termo que eu uso quanto a isso, mas eu basicamente decidi os dubladores. você foi escalador. opinei, Ele eu foi fui um- o cara ele que foi um escalou, consultor eu geral. sou Consultor barra escalador. Termos, toda a parte. Que essa O série foi chato- produzida pela Sato O Company. cara que foi o chato Aham. o tempo todo, enquanto O chato da processo Sato. da dublagem, Entendi. fui eu. Ele Então foi o você chato da era o Sato. cara do cliente que tava ali. O cliente me colocou à frente desse projeto Boa. Que top. para poder estar Caramba. controlando essa dublagem. Ok. E aí quando chegaram, apesar do personagem do Gui não ser um personagem extremamente importante, às vezes até mais do que o protagonista em alguns momentos,
ele não é o cara que ele já chega chegando, apesar de abrir a série. Enfim, quem viu a série sabe, quem não viu espera pra ver. E aí, quando chegaram os primeiros testes, a gente foi decidindo, teve um personagem que chegaram os 3 testes, a gente falou, vamos tentar outros, joga esse cara pra esse personagem, vamos tentar aqui. Eu fui coordenando dessa maneira, e eu falei, pra esse personagem, tenta o Guilherme, etc, etc. E aí caiu no colo do Guilherme, do jeito que eu imaginei, chegou. Eu lembro de assistir e fazer... É isso. Acabou. Entre outros personagens, teve outros personagens que nem teste rolaram, que eu sugeri pra diretora e para quem dirigiu foi o Ricardo Campos. E aí eu também para algumas escalações eu falei, ó, antes de escalar, tenta fazer com essa dubladora essa personagem. Mas encaixou assim, luva. E foi indo perfeito, assim. Então eu fui quase que escolhendo a dedo, assim, e foi encaixando perfeito as vozes. Eu fico muito orgulhoso com esse projeto por isso, porque no fim, tudo bem que eu vou ser muito suspeito falando isso, mas pra mim tá tudo encaixando muito perfeitamente. Assim. Então Só precisa encaixar a agenda agora da distribuição. Se chegar em algum lugar. A nossa parte a gente fez, né, Gui? Só falta o lançamento. Tá pronta aí mais de ano. Tá pronta desde janeiro de 23, cara. Janeiro 24. De 24. A gente começou em setembro de 20. Olha como demorou e como que eu tô me assumindo como chato. Foi de setembro a janeiro a dublagem, uma série de 40 e pouquinhos episódios. Caramba. Porque vinha de falar, ó, pode voltar, porque essa fala desse episódio não rolou. Traz de volta, tem que fazer. Eu tava sendo pago pra ser chato. Você tava fazendo controle de qualidade, Total. Total, assistindo e aprovando tudo. Total. Enquanto o público extremamente conhecedor do material. Que não, é o melhor que ser Mas possível, é por porque isso o que cliente eles só me vê chamaram. pronto. O cliente não tem essa participação, a não ser ele escolher os testes. Por isso que eles me chamaram. Que E legal. você não era o cara que escolhia, tipo, a partir das opções dadas pelo diretor. Você propunha Sim, os nomes. Eu propus alguns nomes que Sensacional. também entraram no teste, que sempre vem 3 testes, pelo menos 3. Algumas vezes entrou, como o Gui entrou com outros dentro do teste, como teve gente que já tentamos ali colocar na voz, encaixou perfeito, falou, deixa aí. Já deixa. Deixa porque a gente só vai testar mais 2, a gente sabe que aqui ficou perfeito. E assim vai indo, a gente acabou trabalhando meses em cima disso. Com o maior carinho, amor do mundo, precisão, e aí de repente, estamos aí esperando até hoje. Faz parte, uma hora sai. Uma hora sai. Mas quando sair, vocês vão ver que tá um trabalho feito. E sabe o que é o mais legal? Mais do que tudo foi feito com carinho. Nossa. Sabe o que é isso? Porque assim, o Gui gosta, eu gosto, quem trabalhou gosta daquilo. Todos os depoimentos de quem trabalhou com a série é um depoimento de... Eu gostava muito, eu quis fazer o teste. Quando eu fiz o teste, eu falei, isso tem que ser meu. E no fim... Tem muito depoimento de eu queria fazer esse personagem. Não é só mais um trabalho. Sim. Então isso foi muito gostoso de ser feito. A gente sabe? sente muito isso com os animes. Muito. É, É um público muito fervoroso. E mesmo, logo sabe? quando essa série sair, vocês vão ver o retorno do povo vindo falar com vocês que já tá sabido que o Não, eu já tá tô, lá. eu nem lançou, eu já tô esperando a próxima temporada pra ver isso que é. personagem você vai me Já colocar. tá sabido que o Gui tá lá, porque o Gui já Que eu não participou. fiz O Gui nada. abre, Não. a primeira fala do primeiro episódio é com ele. Tem algumas legal. coisas que eu já saíram, pílulas no Tá no YouTube, vacilo. teve o... Já tem algumas coisas? No YouTube do Sato tem, da Sato tem alguns cortezinhos, teve uma premiere no cinema deles ali de 3 episódios. Que legal. Então a galera já Então viu. criou todo um hype pra um negócio que ainda não deslanchou. Não, mas essa parte de distribuição é igual a gente tá falando do independente. Imagina, é muito trabalhoso a distribuição. Então, mas a de um série projeto. finalizou e já foi entregue. Uhum. Só que a plataforma não liberou. É. É isso. Então a gente É ficou muito- todo desse lado fazendo com tanto carinho. Foi divulgado que ia sair e não saiu. Sabe? Ah, Foi a- entendi. no streaming Mas Deve ter é tido alguns isso. entraves burocráticos. Eu imagino como Alguns seja. vários. Alguns vários, eu imagino. Mas complementa aí, Danilo. É isso. Eu não tenho muito mais o que falar. Já agradeci bastante. Eu acho que se eu ficar aqui, eu vou só ficar rasgando seda. E eu tô muito contente de verdade estar na frente de vocês, trocar essa ideia pessoalmente com vocês, porque a gente conversa muito online. E tá em presencial, com um copinho de vinho, os amigos. Minha taça já acabou faz tempo. Coisa linda. Tá aprovado o vinho, então? Tá aprovado. aprovadíssimo. Open mic tá aprovado. Aqui. Tá Faz um jabá. aprovado. Só Olha tem aí, isso. a gente encerrar a live, eu fui pegar o Open Mic e eu vi uma outra coisa aqui que me chamou a atenção. E eu Opa! esqueci, passou batido, olha aí. Eu ia te pedir, ó, vamos fakear, você Não, entrega. fake faz não, conta eu que- trouxe. Eu tava Você guardando trouxe o final. Aqui. Ó. Ó, Ele trouxe. eu mas trouxe esse especificamente tá pra vocês. enquadrado. Aproveitar Olha aí, o final da live bonita. aqui, ó. Legal, cara. Pera aí, volta aqui, Patrício. Pra galera que estuda, trabalha do Brasil e que passa nesses corredores dos estúdios aí diariamente pra gravar e tudo mais, ó, isso aqui vai estar no corredor, hein?
Tem o logo da do Então, ó, Brasil. Ele falou que se sente arrepiado porque ele tá, né? Fã de Cavaleiros, dentro do estúdio que fez Cavaleiros e tal. E, cara, o pôster do filme dele vai estar na parede. Então, pô, sensacional. Agora, Obrigado. pra honrar também os nossos Ô, louco. hosts, aqui, Ó, Rizão, Ô, você. olha aí. Brunão, seu pessoal também, Boa. Danilão, até pra mim? lógico. Ah, E ó, pro técnico sim. também. Patrício. Aí, Patrício. Já vou deixar, Patrick, tá aí já, vou deixar aqui separadinho. É isso aí, Dragão de Rosan, hein? Gente, Muito bem, bom. então agradecer, então, Open Mic, agradecer a Panini, agradecer a Piticas que estão aí junto com a gente, agradecer a Max Racer, com essas cadeiras Obrigado, gente. sensacionais Vocês aqui, são ótimos. pra aguentar esse tempo todo com a gente aqui nesse papo. E lembrar que semana que vem é ao vivo. Semana que Tem The Last vem, of Us. batalha de youtubers já tá rolando aí, então não esquece de votar, não esquece de deixar registrada aí a sua participação, que depois o seu favorito não vence, não vem Né? botar a culpa na gente, né? Rapidamente, redes sociais de vocês. Bora lá. @ Raciocinando Filmes, @ Nando Rodrigues OK, os dois filmes, @ O Dragão de Rosan e @ Metal Force Oficial. Eu só tenho uma arroba que é Tokudoc. O meu é mais fácil. TOKUDOC. Facinho. É isso. Maravilha. Gente, obrigado. Brunão. Até Semana já. que vem é nóis.